Oi, gente! Hoje é mais um episódio do seu novo podcast preferido, o Trava Talk. Aqui a gente entrevista várias pessoas trans, falamos sobre histórias, sobre várias coisinhas e vários assuntos bem gostosos. Muito prazer, eu sou a Avni, travesti comunicadora, produtora cultural e agora podcaster. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, como a doutora, meu amor. Não é qualquer pessoa, doutora. Ela que tem livros em best-seller, tá, meu anjo? Hoje vocês vão conhecer ninguém mais, ninguém menos que ela, Sofia Faveiro. E aí, pessoal? Amiga, uma dúvida, Faveiro ou Fávero? Fávero, Ai, Sofia já Fávero. comecei errando, amiga. É que Faveiro já traz uma coisa mais de um colonialismo, né? Uma coisa mais Itália, né? Faveiro. Eu acho que o Fávero traz uma coisa mais Brasil, mais eu Brasil. amo. Eu Chique. gosto dessa pegada. Já comecei, assim, aprendendo hoje, Isso. ensinando. Pra quem um dia falou Faveiro é Fávero, tá bom? Exato. Entenderam? Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para todos os seguidores de Avni aqui no Trava Talk, que vai ser sucesso, hein? Todo o axé possível aqui pra trazer. Ai, E vem aí, milhões de acompanhantes e seguidores. 2025 vai ser o ano delas, porque todos os outros também serão, querida. Lá! Lá. Já vamos começar com o lá. Vamos educar a pedagogia do lá. Eu amo. Lá mas, significa amiga, lógico, tá, gente? Lógico. Eu amo. Já aprenderam, vocês estão aprendendo muito. É Fávero e Ló. Pronto. Ah, acentos. acabou. São acentos. Mas, amiga, Oi. conte pras pessoas quem é a Sofia, de onde a Sofia vem. Que a senhora também não é daqui, né? Não A senhora conquista de norte a sul. Ela conquista, assim, ó, em todos os cantos do país. Então, conte pro pessoal quem é essa Sofia, como você veio parar aqui no Rio Grande do Sul e conquistou tanta coisa, amiga. A gente tem muita pauta, tá? Porque Muitas pautas, tem são alguém pautas. que fez muito, foi ela. Mas vamos furar a pauta com certeza. São Mas pautas. let's go. É que travesti não para, né? Não para, Travesti não para. amiga. Travesti, ela vai, ela cava o buraco, ela acha água limpa, ela divide água limpa. Então, tem tudo E ela isso. suja pra limpar de novo. Exato, as pessoas falam quem chega primeiro bebe água limpa, mas não, quem chega primeiro tem que cavar o buraco ainda, tá? Exatamente. Então assim, ela cavou Pioneer, muitos buracos. amor. Eles cavaram muitos buracos antes de estarem aqui, em todos os sentidos que você puder imaginar. E, bom, a minha relação com Porto Alegre, eu vim pra cá em 2018, né? Eu nasci e cresci em Aracaju, Sergipe. E lá eu me formei em psicologia. Aí, em 2018, quando eu terminei de me formar, eu vim pra cá, queria fazer uma pós-graduação, me inscrevi no mestrado em psicologia social. Foi meio que o meu presente de fim de graduação da minha mãe e da minha irmã. Elas se juntaram e deram a passagem de avião. Falaram assim, olha, se você conseguir, você vai, a gente paga a sua passagem. Seria meio que a minha formatura. Eu não tive formatura na época, foi esse o presente. Aí vim pra cá, fiz a prova, voltei pra Aracaju, fui aprovada e desde então tive esse retorno, né? Aí vim pra cá e tô aqui estudando psicologia, trabalhando com pessoas trans, trabalhando ainda com ativismos. Então a minha relação com os ativismos, ela começa mais ou menos em 2014, 2013. Ativismos mais, assim, organizações, coletivos, movimentos sociais. Mas eu, em 2011, 2012, criei uma página na internet. Ai, eu vou passar pra ela. The Fabulous. Eu vou passar pra ela, porque, amiga, você pariu travestis, né? No país Foi isso, inteiro. Você uma grande pariu mãe. travestis no país inteiro. Isso. Mas, amiga, tipo, a gente tem números de que, né? Não precisa nem dos dados, a gente tem palpável, que nós não estamos ocupando as faculdades, muito menos a graduação, quanto dirá uma pós-graduação. Como foi pra ti estar nesse espaço enquanto uma travesti, sabe? Ai, Avni, pois é, que loucura, né? Porque eu acho que a nossa geração, ela foi uma geração de transição em relação às que vieram antes e às que vieram depois, né? Então a gente meio sanduíche, assim. A gente lida com estigmas que a geração da Keila Simpson, da Giovanna Baby, da Kátia Tapeti, da Indiana Arai, da Linda Brasil, dessas grandes figuras. A gente lida com estigmas ainda que essas pessoas lidavam. Mas ao mesmo tempo a gente reconfigurou algumas coisas e conseguiu ter mais espaço social, mais cidadania. Então, a minha entrada na graduação, ela foi muito turbulenta, assim. Ela foi muito, muito turbulenta. Foi uma entrada em que ainda não existiam políticas sólidas de nome social. Os professores, eles não levavam isso a sério. Os estudantes não entendiam o que era isso. Então, as pessoas, elas tinham era um grande breu mesmo, né? Era um quarto escuro e eu tava no meio desse quarto.
Então eu tenho cenas da graduação em que eu pedia, né, para os professores me chamarem de Sofia. E eles perguntavam assim, mas o que é isso, rapaz? O que tem de errado com o seu outro nome? E eu ficava assim, nossa, mas a pessoa não consegue nem ler a minha imagem, Sim. entender da maneira como eu me comporto, da maneira como eu me expresso, da maneira como eu me chamo. E de pedir para os professores me chamarem de Sofia e ter professores que diziam assim... Ah, mas imagina se todo aluno me pedir pra trocar o nome. Como é que eu vou fazer? Se eu vou decorar o outro Nossa, nome de cada sabe? aluno, né? Sendo que isso nunca iria acontecer, né? É uma hipótese. É só pra dizer, tipo assim, não quero, né? Pra Não arrumar uma vou. desculpa, assim, Exato. bem esfarrapada Muito. e muito preconceituosa pra... É, e eu tinha essa fantasia, assim, sabe, Avni, de que no curso de psicologia seria muito mais leve, assim. Essa era a minha fantasia, né? Quando eu... Porque foi todo um rolê, assim. Pra eu chegar na graduação, foi todo um rolê. Não era pra eu estar aqui, assim, não. A minha história é um pouco ficção científica. Porque não era muito pra eu estar aqui. Aos 17, 18 anos, eu tinha uma grande amiga em Aracaju, que hoje é vereadora em São Paulo, Amanda Marques Pascoal. A gente estudou Maravilhosa, juntas, né? grandona. The Fabulous, Amanda Marques Pascoal. E a gente estudou juntas na sétima série, na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro ano. Aí depois a gente começou a reprovar. Eu reprovei muitas vezes, tá? Assim, as pessoas, você falou isso, né? Brincou da doutora e tal, mas eu reprovei muitas vezes. No ensino médio eu reprovei 3 vezes. E aí na quarta vez que eu reprovei, olha, reprovar 4 vezes é bastante, né? Aí na quarta vez que eu reprovei eu abandonei a escola. Então assim, a escola era um lugar muito insuportável pra se estar. Embora eu tivesse lá o circuito das bichas, o Sim. circuito das... Tinham travestis, inclusive, na escola que eu estudava. Então, era uma coisa mais assim... A escola não foi se tornando só um espaço pedagógico, mas um espaço de construção. Quantos habitantes tem Aracaju, você sabe? Ai, aproximadamente 1 milhão. Ai, é bem grande mesmo. Ai, agora eu acho que eu perdi a minha carteirinha de aracajuana, porque eu não sei isso, eu não sei. Vamos pesquisar? Vamos dar uma olhadinha? Quantos habitantes tem Aracaju? Que aí a gente já traz essa informação aqui pra você com boa qualidade. Tá. Mas a minha relação com a graduação, com a pós, é uma loucura, porque não era pra eu fazer graduação. Eu não tinha essa autoestima, eu não me imaginava como uma pessoa que conseguiria terminar um curso, porque eu reprovava em muitas disciplinas na época da escola. Eu reprovava em 7 disciplinas. E aí eu lembro que eu abandonei a escola. Falei pra minha mãe, olha, acho que não dá mais mesmo. Vou reprovar em 6, 5 disciplinas. Eu não conseguia estar em sala de aula. Eu andava nos corredores, as pessoas jogavam pedra, os alunos jogavam pedra, e aí todo mundo se cotovelava. Era uma coisa muito vexatória Sim. mesmo, assim, a experiência da escola. Embora também tivesse aquela coisa meio glamour, dos viados se unirem, irem pra frente. Um senso de comunidade ali criando, né, em algum ponto. Criando guetos, assim. Isso rolou na época da minha escola. E eu tinha uma grande amiga na época que eu conhecia a Paola, que era uma trava, assim. Eu conheci a Paola. Foi a primeira travesti que eu conheci na escola mesmo, né? Quando eu fui pra essa escola maior. No meu primeiro ano, que era o Ateneu Sergipense. Aí, quando eu conheci a Paola, eu tinha chegado na escola. E ela tinha vindo com uma calça skinny, boca de sino. Assim, uma calça skinny com uma boca de sino imensa, jeans. Uma blusa da Farda, que era meio cropped, batom vermelho. Ela raspava a sobrancelha e pintava de lápis de olho. Aham. E aí eu lembro que eu a vi passar pelo corredor e aquilo ali foi uma experiência muito intensa subjetivamente pra mim, né? Porque eu sentia medo, ao mesmo tempo eu sentia interesse, atração, eu sentia vontade de ser amiga, sentia vontade de ser muito parecida. Então a escola foi um pouco esse espaço e também um espaço que minou a minha autoestima mesmo. Assim, eu não me acreditava como uma pessoa Sim. que saberia falar, saberia fazer um teste, saberia... Eu tinha pesadelos com provas, assim. Eu tinha pesadelos de reprovar em provas. Então, eu chego na graduação, meio que pedindo pros professores, né? Assim, por favor, me chamem de Sofia. Pedindo pra coordenação me reconhecerem dessa forma. E... Então, você aí, entrou na graduação já transicionada. entrei transicionada, mas não entrei com o registro civil trocado. Porque naquela época não tinha um STF Sim. ainda com essa regulação de que a gente fazia apenas no cartório, né? Então, eu tive que abrir um processo jurídico, né? E imagino que, assim, muitas barreiras, né, amiga? Tipo, ter que pedir o básico, assim, é um grande inferno. Que até hoje mesmo com, tipo, né, o nome lá, na identidade, na certidão e tudo, já é um grande inferno em muitos pontos. Mas não ter essa possibilidade já liberada pela justiça...
Aí era bizarro. E porque todo o processo era muito violento também. Era assim, era um processo jurídico que eu tinha que colocar testemunha, eu tinha que colocar familiares, eu tinha que colocar fotos minhas vestidas de mulher na rua. Mentira. Eu juro pra você, eu tinha que colocar exames sanguíneos comprovando que as minhas taxas hormonais se equiparavam às taxas hormonais de mulheres cis. Era esse tipo de coisa. Tive 2 audiências com o Ministério Público e com o juiz. E aí era muito curioso, assim, porque as perguntas do juiz e as perguntas da juíza eram muito no sentido de: você quer ser mãe no futuro? Você já pensou em ter filhos? E como é que é a sua vida sexual? Então tinha uma coisa muito exotificante da minha relação com aquela garantia de direito, né? E eu com aquilo meio amarrado, sabendo que se eu não conseguisse trocar o nome, eu iria abandonar o curso de psicologia. Então, na época que eu escolhi psicologia, foi um pouco nesse sentido. Eu passei no Enem. Na época, o Enem tinha essa possibilidade de você passar e terminar o ensino médio pelo Enem. Então, foi assim que eu terminei meu ensino médio. E logo em seguida, eu entrei na graduação como prounista. Eu entrei na graduação numa instituição privada lá em Aracaju. Mas era nesse circuito, assim. Tanto que no final do curso, eu já tinha mudado o meu nome na justiça mesmo. Eu tinha feito um processo jurídico. Aí minha mãe foi ter que ser entrevistada. Aí todo mundo tem que vir com aquele ensaio, né? Com aquele roteiro, né? De, ela sempre foi assim, sempre gostou de brincar de boneca, sempre gostou de rosa, sempre preferiu jogar com a Sindel no Mortal Kombat. Ou sempre, né? Sempre trazia essas coisas muito estereotipadas pra poder justificar de que eu era uma mulher mesmo. Então, foi assim que começou. Mas o curso de psicologia foi me dando um pouco esse lugar social também, né? Porque eu entrei na psicologia no momento em que a psicologia tava se reinventando em relação a representações em relação à psicologia. Então, hoje a psicologia está muito mais interessada em psicólogas de diferentes origens falando sobre essas diferentes formas de se construir como ser humano. Então, eu entrei na psicologia num momento politicamente muito interessante para mim, né? Que existiam pessoas ali dentro que queriam me ouvir. E eu tinha muita coisa pra falar, né? Assim, a gata tava doida pra blar. Aí, certíssima, né, E amiga? aí, a gente tem que apropriar quando há essa possibilidade de falar, principalmente numa graduação que não tem pessoas como a gente, de falar, gente. E tudo que a Sofia falou só mostra, vocês que estão vendo, assistindo de qualquer forma, que as instituições ainda não estão, assim, abrangentes o suficiente pra gente se manter nos espaços, principalmente espaços educacionais. A nossa taxa de permanência nos espaços educacionais no Brasil é alarmante. Então, assim, desde antes da graduação, né, você falou sobre o ensino médio, eu fiquei pensando sobre o meu ensino médio, foi numa cidade de 25 mil habitantes, no interior de Minas, que também, assim, chegava ao ponto de professoras terem que me defender dentro de uma sala de aula, porque era chamada de viado, de bichinha, e isso era colocado como ofensa, me diminuir, de me isolar num espaço em que eu não conseguia criar nem vínculos, às vezes, porque as pessoas não me permitiam ser quem eu queria ser, sabe? Então, assim, isso é só pra vocês verem que, assim, não é algo de hoje, é algo de antes e que ainda se repercute, se reproduz, sabe? As instituições realmente não estão abertas pra gente estar ocupando esses espaços. Por isso que é tão grande quando eu falo, você é doutora, amiga, você é doutora. Sim, não, isso acontece, assim, mas é muito ambivalente pra mim, sabe? Isso é muito paradoxal nesse aspecto de que eu passei muito tempo mesmo na minha vida achando que eu não teria algo a contribuir mesmo. Num aspecto de não me sentir inteligente, não me sentir assertiva, não me sentir original, com ideias originais e... o curso de psicologia, junto com as minhas relações, óbvio, né? Entrada nos coletivos, nos movimentos sociais, isso foi abrindo um pouco pra mim. Mas não era pra ter sido dessa forma, né? Porque quando eu era muito jovem, a minha família ela não entendia bem o que era essa coisa de ser trans, assim. Eu tentava conversar com a minha família. O acordo que minha mãe tinha feito comigo na época que eu me reconheci como uma pessoa diversa, LGBT, foi: tudo bem você ser assim, só não se vista de mulher. Então essa foi a primeira coisa que minha mãe me disse. Eu falei, eita, peraí. Acho que vários escutaram isso, né? Peraí. E ela tinha me feito um pedido também, que era pra eu não falar pro meu pai na época. Ela falou assim, olha, continue sendo quem você é, mas não fale com seu pai. E aí, na época que eu tava no primeiro ano da escola mesmo, meu pai me buscava na escola. E um dia ele foi mais cedo pra me buscar. Não sei se ele queria ver algo, ele tava desconfiado de algo, mas ele foi mais cedo pra me buscar. E ele me encontrou com esse grupo de bichinhas da escola, que a gente chamava de Blue Fast House, né? Porque na escola tinham alguns quiosques, né? Tinha um quiosque verde, o quiosque azul e o quiosque amarelo. Blue Fast House. E a gente ficava no Blue Fast House ali, era só o quiosque das bichas. E aí eu lembro que meu pai foi me buscar, a gente tava dançando nessa época
The Legendary música Creu. A gente tava lançando Creu e acontece. Isso faz... Na velocidade 5. A gente veio falar a verdade hoje aqui, a gente veio ser sincera. Então a gente tava de fato dançando Creu. E aí eu lembro que tava demorando pra ele chegar pra me buscar. E eu liguei pra ele na época. Eu falei assim, e aí, cadê o senhor? O senhor tá vindo me buscar? Aí ele falou, tô aqui na porta e tô vendo a palhaçada. Aí eu gelei, né? Na hora eu gelei. Eu falei, eita, acho que meu pai me viu dançando Creu com as minhas amigas da escola. E agora o que é que vai ser, né? Aí ele foi embora, né? Eu lembro que eu tive que pedir dinheiro da passagem pras pessoas. Eu não tinha dinheiro da passagem na época. E aí eu fui embora, cheguei em casa com muita culpa. Ele não tinha chegado ainda, mas todo mundo já sabia o que tinha acontecido, porque ele tinha ligado pra minha irmã, ligado pra minha mãe. Minha mãe me sugeriu que eu ficasse no quarto, assim, uma coisa meio assim, que fica no quarto. A gente ficou sem se falar durante uns 3 meses, eu e meu pai. Ele chegou chorando nesse dia em casa. E aí, depois de uns 3 meses, ele gritou, assim, gritou em casa, me chamou assim, vem cá, vem aqui no quarto. Aí eu olhei pra minha mãe, eu falei, tipo, e aí, será que eu vou? Aí ela, vai lá. Aí eu fui, né? Aí ele chegou e disse assim, queria conversar com você. Aí eu, oi. Aí ele disse, você sabe que isso que você tá fazendo é errado, né? Aí eu falei, fiquei quieta assim, meio que confirmando. Aí ele disse, e que você vai pro inferno porque você tá fazendo isso, né? Aí eu falei, ok. E aí, será que tem dança do Creu lá? né? Se no inferno tiver Doja Cat, Dolce, Lady Gaga, estamos indo pra lá. Aí eu falei, ok, é isso aí, beleza. E aí ele disse, a partir de agora você não tem mais pai. Foi isso que ele me falou. Aí eu falei, olha, eu não tenho pai faz 3 meses. E aí ele, olha, né? Eu falei, eu não vou deitar, querida. Ela tem voz, amor, ela tem época, voz. ela era ousada. Aí eu falei, acho que eu já não tenho pai há 3 meses. E depois de então, a gente ficou muito tempo sem se falar. A gente só voltou a se falar quando eu passei no mestrado. Foi muito curioso isso pra mim, assim. Papito, se você estiver assistindo isso, I love you so much. Não tem hard feelings, sem ressentimentos. Porque meu pai hoje é espírita, né? E aí, quando eu passei no mestrado, foi quando eu ia sair de Aracaju e ia vir pra cá. Ele sabia que eu ia me mudar, sabia que a gente ia ficar um longo tempo não morando mais junto. E aí ele me chamou pra conversar num dia que não tinha ninguém em casa, assim. Não tinha ninguém em casa, a gente não se falava há 10 anos. E aí eu tava arrumando a casa, uma vibe bem faxineira mesmo, assim. Tô ali arrumando a casa, organizando a mala, as coisas Um vão assim. fonezinho te ouvindo, tranquilo. Escutando a sua boa. Escutando a sua boa. Não era nem Kelela, né? Nem tinha nem Caliutes naquela época também. Quem é que eu tava escutando, meu Deus? Kylie Minogue, escutando a sua boa Kylie Minogue. E aí ele gritou meu nome social pela primeira vez, assim. Ele gritou mesmo, assim, Sofia! Aí eu, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Aí eu parei assim de varrer. Aí ele veio até mim. E aí ele disse, você vai viajar, né? Aí eu falei, vou. Aí ele falou, eu queria que você soubesse que eu tô arrependido de tudo que aconteceu entre nós. Aí eu falei, ok, tudo bem. Aí ele falou, eu acho que ele tava numa vibe, assim. Meu pai tá vivo até hoje, mas ele tava... Isso foi 2018, tá, gente? Meu pai tava numa vibe de que ele ia ter câncer e ele ia morrer. Ele não morreu até hoje, mas ele tava numa vibe assim, tô muito mal. Aí eu percebi isso, percebi que ele tava nessa pegada mais religiosa também. Ele tava indo pra um centro espírita na época. E tudo bem, é isso aí, tamo junto. Aí ele me disse assim, tá tudo resolvido entre a gente, então, né? Aí eu entendi o rolê. Porque tinha uma coisa ali meio a viagem, sabe? Assim, uma coisa meio vale a pena ver de novo. Não sei explicar, mas eu senti que tinha um encontro de almas ali naquele momento. Aí eu falei assim, olha pra cá. O nome do meu pai é Ricardo. Eu falei assim, olha, Ricardo, tá tudo resolvido entre a gente. Se em algum momento você vê a luz, siga a luz. Não temos nada pra resolver nas próximas vidas. Eu te perdoo e tá tudo bem. É isso aí. O Senhor foi um Senhor da sua idade, né? Um Senhor da sua vida. Um Senhor... Porque eu não queria ter pendências na próxima vida. Não quero ter pendências. Viver com isso também demanda, é uma né? coisa, tipo assim, um rancor que ia pesar, né? Tipo, uma demanda, né? Imagina. sim, é ainda um tem que resolver fardo, isso, né, né? amiga? Ai, Tem tanta... que tricotar isso numa terapia leva tempo. Porque então, transição assim, já custa tanto, né? Já é tão caro ser travesti. de todas as formas. Ainda tá remoendo o assunto, aquele mastigar de jumento, né? Eu falei, não, segue em frente, vai que é tua, não tem nenhuma pendência. Não tem desencarnação pra nós aqui, tá? Vai ser isso aí, foi nessa vida e acabou. Aí ele, beleza. Aí ele ficou mais em paz. Hoje em dia é bem de boas, assim, minha filha, isso Meu pai nunca me chamou de filha até hoje. Nem pelo meu nome. Pois Mas é um processo, eu sei, tipo, já tem uns anos. Uns anos aí, né? Eu sou uma travesti de pré-pandemia, né? Eu sou uma travesti parida em pré-pandemia. Mas até hoje também, assim, nos processos dele, né? Que coisa curiosa, né? Porque é isso. Eu sinto que o meu só me chamou de Sofia porque eu fui acadêmica.
Entende? Assim, é uma coisa... Por isso que eu tenho uma relação muito ambivalente Sim. com a vida acadêmica, assim. Que é... Parece que ser acadêmica, ou ter um mestrado, ou ter um doutorado, me torna mais limpa mesmo, né? Assim, por isso que a brincadeira do psicologia, que a gente vai chegar em algum momento A nisso. gente vai chegar lá. Vamos falar da sujeira. Talvez até a gente ensine a fazer uma chuca aqui agora, né? Ao vivo! Maquiagem com cheque. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. É que a água, por exemplo, é a água da sétima chuca que a Sofia tá tomando. Dizem que é rejuvenescente. Limpíssima. Nossa senhora, the fabulous water. As amigas, a gente passou aí. Eu quero Oi. muito voltar na página, mas Por favor. antes, já que você puxou o movimento social, você atuou por muito tempo lá, né? Foi. Você, em Sergipe, tem o Amo Ser Trans, que atua na defesa da população trans no estado, né? Como foi constituir isso? Como foi participar disso também? Quem auxiliou esse movimento? Traz um pouquinho pra gente. Guria, foi uma loucura, isso tudo foi uma loucura. Porque tudo tá muito interligado, né? Assim, tem uma parte da minha história que eu não compartilho muito, mas que foi isso. Aos 17 anos, lá em Aracaju, eu conversava muito com a minha família de que tinham coisas... Não tava na escola, assim, 17 anos em casa, sem estar na escola, sem redes, tendo parado de falar com todo mundo no meu bairro, assim. As pessoas, elas... tinha uma coisa em Aracaju que era chamada de vaia cearense, né? Não sei se você conhece essa... Não conheço. Que é um grito, assim, é uma churrilha, né? Assim, eu andava na rua e as pessoas gritavam. Então as pessoas diziam, olha lá sua namorada caminhando, olha ali fulana. Então tinha uma coisa de uma ridicularização, de uma humilhação, que até hoje acontece. Sim. Assim, infelizmente até hoje acontece. Mas naquela época era muito intenso. E eu... já tendo reprovado tanto na escola, eu não achava que eu teria nenhum tipo de talento, nenhum tipo de dom. E a relação que os homens tinham comigo era uma relação muito hipersexualizada, Sim. erotizada. Então, aos 17 anos, eu comecei a me prostituir em Aracaju. Eu tinha um ponto de prostituição, que era o Sesc, perto da Orla de Atalaia. Então, atrás do Sesc ficavam as travestis, uma rua abaixo ficavam as mulheres cis, e ali no centro era um dos pontos de prostituição, ali na Orla era um dos pontos de prostituição, e no centro também. E na época, aos 17 anos, eu comecei a me prostituir pra poder sair de casa, assim. Meu plano era juntar dinheiro suficiente pra Sim. poder sair de casa e conseguir bancar minha transição. Porque minha mãe e minhas irmãs já tinham me dito, a gente não vai participar disso. Se você quer, você vai conseguir do seu próprio jeito. E como é que uma jovem corre, trans, nos anos 2010, vai conseguir alguma coisa se não for relacionada ao trabalho sexual? Então, tive algumas experiências, assim, antes de fazer 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu consegui sair de casa de fato. Mas eu saí num conflito generalizado, assim, com a minha família, né? Eu saí sem falar com ninguém. E viajei pra São Paulo para me prostituir em São Paulo. E, assim, foi uma das experiências mais violentas que eu vivi na minha vida, assim, de não ter o que comer, experiências de estar na rua e, assim, 5, 6 horas sem comer nada. E o que a gente tinha pra comer era uma bolachinha de Ana Maria, assim, né? E dividir a Ana Maria com outras amigas. Era uma coisa muito violenta. Era um trabalho muito mal pago, era um trabalho com um risco físico muito Total, alto. amiga. Era tudo bizarro, Coloca a assim. segurança, assim, a tempo da risca ali. Tudo bizarro. E as pessoas acham isso, né? As pessoas às vezes olham pra mim hoje e tem essa ideia de uma panaceia de sucesso, né? Assim, então ela é travesti, ela é psicóloga, ela é profissional de saúde. Vamos começar. Tiveram caminhos, né, Vamos amiga, pra começar. percorrer. Vamos É um começar. sucesso, graças às boas deusas, mas tiveram caminhos. É um sucesso bem a custas de muitas coisas. Sim. E aí, eu lembro que nessa época que eu fui pra São Paulo, minha mãe ficou muito desesperada, assim. Ela foi quando caiu a ficha dela, assim. Acho que foi quando ela entendeu, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu consegui comprar minha passagem de avião. Então, eu só conseguia comprar passagem se eu fosse maior de idade. Eu juntei o dinheiro certinho pra comprar a passagem e fui. Cheguei em São Paulo com 50 reais na época, assim. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E fui indo, assim. E na época, minha mãe me ligava e a gente conversava. E aquele ressentimento, aquela mágoa, né? Eu dizia... jogava muita culpa nela, né? Falava assim, olha, eu tô aqui porque você não me escutou, tô aqui porque você não quis construir coisas novas comigo, tô aqui porque a gente não conseguiu dar uma saída nova pra esse dilema que é tão tradicional, travestis e mulheres trans terem que ser prostitutas. E na época eu já tava sendo muito agredida, já tinha passado por algumas violências na rua e já não tava sendo tão legal. E aí ela fez um acordo comigo. Ela falou o seguinte, se você voltar pra casa, eu te ajudo com a sua transição, com uma condição. Você vai ter que estudar. Aí eu falei, ok, vamos lá, vamos ver. Aí Vamos voltei pra tentar. casa. Aí minha irmã, na época, trabalhava no Boticário. Ela era maquiadora do Boticário. E vendedora também de perfume, maquiagem. E aí, na época, ela devia fazer um salário, assim, de uns
1.800, não chegava nem a ser R$2.000 na época, assim, o salário dela. E ela tirava uma boa parcela do salário pra poder juntar no cofrinho do peito da Sossô, assim, era o peito da gata, assim, ela foi minha irmã que pagou meu peito, foi minha irmã que fofa. The Fabulous Gabi pagou meu bubu. My boobs, na verdade, né, my boobs. E aí, hoje eu tô trabalhando pra pagar o dela, né? Porque ela teve duas filhas, aí o babado vai, né? A gravidade, ela vem, ela arrasa um pouco com o corpo dela, mas ela… Agora retribuir, vou né? retribuir em algum momento, tá? Vamos deixar registrado aqui, que fique registrado… Pelo peito da Gabi. Pelo peito da Gabi, que isso vai ser retornado Estamos em algum lutando momento. pelo peito da Gabi. É porque todo peito que vai, volta, né? Eu acho que todo peito que vai, volta. Um peitão bumerangue. E ela foi um anjo comigo, assim, na minha vida. E aí, a gente fez esse acordo, que seria, bom, então, se eu voltar para Aracaju, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa com a minha vida que não seja relacionada à prostituição, até porque eu não queria. Era uma experiência, de fato, muito violenta. E voltei para Aracaju, me inscrevi no curso de psicologia, consegui ser selecionada para o ProUni e fui seguindo, assim. Então, no meio do curso, eu mudo de nome, né? Eu mudo o nome no meu documento civil, mas eu já entro como Sofia. E no meio do curso, eu sofro uma agressão, assim, é uma história… É isso, vai vir meio Nossa Senhora dos Destinos agora, gente. Essa é uma história de alguns obstáculos, alguns percalços. Então, no meio do curso de psicologia, em 2014… eu pegava muito transporte público pra poder ir pra graduação, na época na faculdade, que era na Avenida Ivo do Prado, lá em Aracaju. E na Avenida Tancredo Neves, na verdade, perdão. E acontecia com uma certa frequência, acho que já aconteceu umas 6, 7 vezes, de sofrer assédio dentro do ônibus, assim, de algum cara tentar se encostar, de algum cara colocar a mão. Isso acontecia com uma certa frequência nesses anos de graduação, quando eu pegava o transporte público, horário de pico, 6 da noite, né? Isso era uma loucura. Aí eu lembro que num desses dias, um cara, um senhor, eu tava em pé no ônibus segurando o fichário, lógico, né? A gata Sempre, era um né? viado de fichário, né? Viado de cadernos, jamais. Era um fichário e o bolsão da gata, né? E ela tava lá no ônibus, de boíssima, com um bom fichário. E eu senti que um cara tinha colocado 3 dedos, assim, dentro da minha calça, por trás. Meu Deus. Então ele meio que tentou colocar os dedos dentro da minha bunda. E eu tomei um susto, né? Na época, assim, eu tomei um susto, olhei pro lado, tinha visto ele tirar a mão. E eu falei, olha, eu vi o que o senhor fez. E ele fingiu que não me ouviu. E eu falei, não, eu vi o que o senhor fez aqui. E ele agiu como se não tivesse acontecido nada. Então aquilo foi me dando uma inflamação, aquilo foi me afetando muito. Eu comecei a reagir, comecei a gritar com ele. Assim, eu falei, olha, o senhor tá me abusando, o senhor colocou aqui a mão dentro da minha calça. E como eu sou muito alta, assim, não dá pra ver talvez aqui pela câmera, mas eu tenho 1,88 m, então assim, é bastante… Uma cavalona, uma travecona. É um veveco grandão, é um veveco grandão. E aí, eu comecei a dar cotoveladas nele, Avni, assim, me deu um acesso de raiva dele negar que ele tinha feito isso. Eu comecei a dar umas cotoveladas nele, assim, com muita força mesmo. E outras pessoas no ônibus começaram a ficar do lado desse senhor, assim, que tava negando. Era enfim, era um senhor / uma travesti jovem, com a voz fina, gritando, você tá me abusando. Eles vão fazer o quê? Eles vão ficar do lado do bofe, né? E aí, assim, história de novela mesmo, essa história, né? Pra piorar, o que aconteceu foi que 2 rapazes estavam voltando de uma construção, eles estavam com um bornal, tinha uma estética meio de pedreiro mesmo, assim, eles estavam com roupas de pessoas que trabalhavam em construção. E um desses rapazes tirou uma faca do bornal e falou, agora você vai descer do ônibus. Meu Deus. Assim, exatamente assim. E tinham outras pessoas da graduação que também iam descer do ônibus nesse dia. Aí as meninas desceram pelo meio do ônibus, o ônibus estava muito cheio, eu não consegui chegar até o meio do ônibus pra descer, eu tava no fundo. E eu falei, olha, eu só vou descer quando você guardar essa faca. Ficamos conversando ali um pouco, todo mundo se afastou no ônibus. Houve um momento em que ele guardou a faca e eu fui descer. Só que quando eu fui descer, ele se segurou nas barras do ônibus e me empurrou com os pés, assim. Então eu caí de cara no chão, assim, me ralei, tem algumas cicatrizes até hoje no braço. E quando eu caí no chão, no asfalto, ele começou a dar mais alguns chutes na minha cabeça. Ai, amiga. O ônibus parado, meio que pra esperar aquilo acabar. Assim, uma coisa bizarra. Vamos esperar o cara matar a travesti, depois a gente continua o percurso como se nada tivesse acontecendo. 50 pessoas dentro do ônibus, assim, coisa… E aí, mais um pedaço de carne jogado ali, sabe? É um bicho, né? Assim, tratado como um animal. Pior do que um animal. É porque a gente não é humanizada, né, amiga? Tipo, a gente tá longe desse local de humanização. Não, imagina você, uma travesti, reagir a assédio. Imagina, naquela época, reagir. Hoje já é algo difícil. Caos. Imagina naquela Hoje época. as pessoas ainda já não reagem contigo, pensa antes.
Aí eu sei que eu fiquei ali no asfalto um tempo, veio um carro por trás do ônibus, que foi uma mulher, me tirou da rua, assim, meu celular tinha quebrado no chão, os cadernos tinham caído no chão também. Eu consegui pegar as coisas, entrei na faculdade chorando, me tranquei no banheiro, chamei um dos professores, que era meu professor de sociologia. Eu chamei ele pra ir no banheiro comigo. Aí ele conseguiu ligar pra minha irmã, que tava grávida, da minha sobrinha, Helena. Aí ela tava no chá de bebê dela, ela foi me buscar na universidade. E eu fui pra casa chorando e pensei, eu não volto mais pra universidade. Foi nesse momento que eu entrei nos movimentos sociais. Foi nesse momento, porque no dia seguinte, eu fui na DGV, que é a Delegacia de Grupos Vulneráveis em Aracaju. E dentro da delegacia, eu escutei uns barulhinhos de salto andando no corredor, assim. Eu tava lá com minha irmã e um barulhinho de salto andando no corredor. Quando eu olho, é The Legendary Linda Brasil chegando Maravilhosa! Lá, The Fabulous, a deputada estadual de Sergipe, antiga vereadora pelo PSOL. E ela chega e fala assim, quem foi essa moça que foi agredida? Ela morava perto da DGV, ela morava lá no centro de Aracaju. E ela foi pra poder me acolher, assim. E naquela época ela tava organizando essa ONG, que é a Associação em Movimentos Sergipanos Transsexuais e Travestis. Ela me chamou pra participar. E aí foi muito curioso, porque nesse mesmo dia eu fui recebida pela delegada. Linda ficou com minha irmã na sala da recepção. E chegou um repórter da TV Sergipe, que é uma afiliada da Globo. E falou o seguinte na recepção. Eu vim aqui pra fotografar o Traveco. Cadê ele? Mentira. E minha irmã se levantou e falou assim, não, você não vai fazer matéria nenhuma. Porque olha as condições que você chega pra poder fazer uma matéria sobre a minha irmã. Sabe? Assim, era... Entende? É tipo, repercutiu mais violência, né? Tipo, viemos aqui violentar pra gente levar pra redes violentando mais. É que pra ficar bom, pra ficar ruim tem que melhorar muito ainda, entendeu? Quem é aqui foi violentado, a gente violentar de novo. Aí minha irmã gritou, aí só estava minha irmã gritando com ele na sala com a delegada. Depois eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, ele veio aqui chamando de travego, o que é isso? Aí depois eu falei, não, é travesti. Ela falou, não, mas você não é travesti, você é trans. Aí eu falei, mas por que você tá me impedindo de dizer que eu sou travesti? Na verdade, eu sou travesti. E aí foi na época que eu lancei um manifesto na Travesti Reflexiva, contando um pouco dessa agressão. Ela furou minha pauta, ela soltou spoiler. Ai, foi. Mas a gente vai passar por isso. Furando pauta. Mas foi assim que o movimento social surgiu na minha vida, assim. Então faz 10 anos isso, né? 10 anos. 11 anos, 10 anos. É, porque eu uso muito Reveline, Redermic, retinol, coisas assim que fecham os poros, tá? Sim, amém, amiga. E que, pelo amor de Deus, La Roche-Posay, patrocine a Trava Talk, vestir marcas, né? Manter corpo. Manívia, caríssima. Ai, eu adoro. Nívea? Não sei, nível já não sei. Acho mais Shiseido. Vamos apostar, vamos mirar nas estrelas? Vamos jogar então, Rihanna, você tá vendo? Fenty Beauty, Rare Beauty, Ariana Grande, que tá agora lançando uma linha, né, da Wicked. E a senhora tá vinculada ainda lá ao movimento? Ainda tô vinculada, Porque são amigos, são as amigas minhas mesmo, assim, foram relações que eu fui criando. Então a Giovana, o Daniel, a Malu, a Linda, a Késia, são pessoas que sempre fizeram parte da minha vida em Aracaju. E... eu acho que é uma coisa que a gente vive, que a gente, depois de um tempo, se dá sorte, a gente percebe, né? Que é, a gente se constrói enquanto pessoas trans de uma maneira muito solitária. Sim. E aí, quando a gente tem a oportunidade de se construir coletivamente, isso é muito mais rico, né? Muito, assim, muito. mais rico. E aí, nesse caso todo o que você narrou, né? Que é muito triste, amiga, assim, sinto muito. Muito. A gente vê que o movimento de acudir veio da Linda. Que é outra pessoa trans. Então, tipo... De certa forma, não mudou, tipo, isso é 10 anos atrás. É a gente pela gente em muitos pontos ainda. Sim. Ainda existem alguns aliados, eu vejo isso, que existe esse movimento mínimo, né, que a gente sabe de algumas pessoas, mas é sempre a gente pela gente. Você fala sobre essa coletividade, então eu imagino o quão importante também foi pra ti trabalhar e estar com essas outras pessoas trans, né? No episódio anterior eu falei que, por exemplo, a minha construção enquanto travesti veio de outras travestis, veio do que você construiu, veio do que outras travestis construíram. Então, tipo, pra eu ter um referencial, não só, tipo, de construção física, de estética, mas um referencial também de possibilidade, né? E o Travatalk também veio pra isso, sabe? Tipo, quando eu lancei o Travatalk, eu pensei assim, poxa, eu tô numa pandemia, trancada em casa, com meu pai que não olha pra mim, e eu não tenho uma outra pessoa trans, assim, que eu vou ter um referencial. Eu vou tentar ser esse referencial também em algum ponto pra outras meninas. E aí surgiu o Travatalk. Tipo, depois de um tempo, né? Muito interessante isso. Mas é isso. Mas agora puxando a pauta. Vamos. A pauta que ela pariu outras travestis. Vocês devem conhecer, devem ter escutado uma página no Facebook. The One and Only. Foi no Facebook ou foi Orkut? Foi no Facebook. Se fosse Orkut, seria muito mais chique. Porque eu já ia falar assim, a senhora é a pioneira mesmo. Ancestral, né? Meu Deus. A travesti reflexiva
era a senhora. A senhora foi a travesti Eu reflexiva. fui. Ainda é uma fui. travesti reflexiva. Ainda sou um pouquinho. Repetitiva também, às vezes. Repetitiva. Mas como surgiu isso? Como surgiu a travesti reflexiva? Como surgiu, né? Ela surgiu assim, Avni. Eu acho que a gente tem muitas coisas parecidas, né? Eu já te disse isso Sim. em alguma medida. Eu te disse que Eu acho você muito chique quando é vê esse muito comparativo. chique, né? Eu fico, Lógico. tipo, né? Porque a gente tem um traço de comunicadora nisso tudo, né? Mas a travesti reflexiva, ela surge por uma demanda de terapia, assim, uma demanda clínica mesmo, que eu tava vivendo na época. Porque na época, era isso, né? Minha geração foi uma geração muito que foi responsabilizada por educar as instituições em como as instituições podem nos tratar de uma maneira melhor. Então eu lembro que eu fui no posto de saúde da minha unidade, lá no bairro onde eu morava, que era o bairro Aeroporto. E naquela época era isso. Se eu me apresentava pra alguém no bairro Aeroporto, as pessoas já diziam: ah, eu sei quem você é o viado do bairro Aeroporto. Era assim, eu virava meio que um arquétipo, né? Não era só, não tem jeito de ser uma pessoa, ter um nome, de ser uma pessoa. Era uma coisa muito folclórica, sabe assim? Como se eu fosse um personagem da comédia della arte mesmo, uma coisa meio tomar lá da casa, o rototal, era bizarro. E aí eu lembro que eu cheguei no posto de saúde, eu levei a portaria do processo transexualizador de 2008 impressa. E eu fui conversar com a recepcionista. Falei assim, olha, aqui na portaria diz que eu tenho acesso a psicóloga, assistente social. Eu queria tentar entrar no processo para poder fazer psicoterapia, porque eu queria fazer parte do processo transexualizador, para ter acesso à saúde, para ver se eu posso me harmonizar, para ver como é que eu posso, enfim, cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Aí a recepcionista olhou estranho, pegou o documento, voltou e falou assim: vem cá, esse menino aqui quer mudar de sexo, vem aqui. Aí, assim, era uma coisa com era tão baixa a sutileza das pessoas envolvidas. Sim, aí tinha cuidado, mínimo, mínimo. Eu era tratada como um palhaço mesmo. Era Meu uma coisa circense. Todo respeito aos palhaços. E aí, conversei com a assistente social. Essa assistente social também muito surpresa com a minha demanda. E ela vai na minha casa um dia de surpresa. Ela aparece de surpresa na minha casa, Avni, assim. Porque ela se responsabilizou por fazer um laudo social contando que eu me reconhecia socialmente como Sofia. E aí ela chegou lá em casa pra ver se os meus pais me reconheciam como Sofia. Sendo que meu pai nem falava comigo. E aí nesse dia, graças a Deus, meu pai tava trabalhando. Aí eu lembro que minha mãe bate na porta do meu quarto e fala: Sofia, a mulher do posto tá aqui. Aí eu vou me montar toda, né? Eu começo a me montar toda porque eu entendi que ela ia fazer um teste da vida real, assim, pra ver se eu tava de menina em casa, entendeu? Aí eu fui me montar toda. Vamos ver. Quem é que fica montado em casa, minha gente? Pelo amor de Deus, eu tava um bofe doido mesmo. É isso aí. E se quiser. E aí, eu lembro que eu consegui me montar, assim, aquelas que são bem ligeiras, né? Bota 2 minutinhos. Não basta ser bonita, tem que ser ligeira. Só um gloss, prender cabelo e vai. E aí ela tava na sala conversando com minha mãe fez uma linha bem atriz, assim, bem tipo, não, Sofia, desde sempre é assim, que não sei o que. Aí tem que essencializar, reforçar, trazer toda aquela trajetória bem encaixadinha, completa. Quase pré-parto, né? Tipo, desde aquele chute da Sofia. Era o Garota Dinamarquesa, né? O primeiro chute dela foi um plié. Quando a Sofia se viu no espelho, a gente sabia. Exato. Foi toda essa narrativa, assim. E aí a assistente social não queria sair lá de casa até falar com meu pai. Minha mãe falou, não, ele tá viajando, porque ele tá numa viagem, não sei o quê. E nem tava viajando, ele tava trabalhando, mas ele ia chegar, e se chegasse, ele ia dizer, eu nem falo com essa criatura. Então, assim, ela ia meio que colocar um direito social meu na mão de uma pessoa que não apoiava a decisão que eu tava tomando, sendo que era uma decisão intimalíssima minha. E da qual poucas pessoas entendem o quão dramático é você não ter direito a ser você. Assim, é muito dramático você não ter direito a ser você, né? Aí, enfim, tudo isso estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a fazer psicoterapia de fato. Na época, a partir dessa assistente social, ela me colocou em contato com uma psicóloga. Só que no tratamento com a psicóloga, o tratamento era muito regulado por essa lógica de uma transexualidade verdadeira. Então, eu não poderia ter orgasmos, eu não poderia ter vida sexual ativa, eu não poderia não querer ser mãe, eu não poderia eu não poderia ser travesti, basicamente. Assim, eu teria que ser uma ideia, assim. A narrativa era, eu teria que dizer que eu tenho dificuldade de tomar banho, que eu tomo banho no escuro, que eu não consigo me higienizar. É uma coisa ligada apenas ao sofrimento, né? Tipo, um impedimento do resto da vida e você tem que passar um grande momento de sofrimento. Pra provar que você é trans mesmo, né? Aí eu lembro que na época eu tava passando por tudo isso. Consegue aumentar o ar pra gente? Tá bem friozinho aqui. Vamos matar as travestis. Ice Princess, I'm so cold, I'm dripping icicles. Vamos cantar Cília Banks daqui a pouquinho. Aí, eu lembro que eu criei
a travesti reflexiva nesse inteirinho, assim, que foi. Eu não tava conseguindo ser eu mesma na terapia. Eu não era eu mesma em casa. Eu não era eu mesma na comunidade, online ou em qualquer outro espaço. E aí, foi quando eu falei, eu vou criar um fake aqui no Facebook. Criei um fake. Um fake não, né? Criei um personagem, uma página, né? E eu chamei ela de travesti reflexiva. Pensei vários nomes pra ela, assim. E foi na época que tava a Daniela Andrade, também a Maria Clara Araújo. Elas estavam produzindo muito online. A Daniela Andrade, que criou muitas de nós. Você falou que eu fui mãe de muitas, mas a Daniela foi a bisavó de muitas, então, né? Porque a Daniela criou a Érica, a Daniela criou a Linda, a Daniela me criou, a Daniela criou a Maria Clara Araújo. Tem também a Kimberly Dias, do Mundo T-Girl. Enfim, né? Tava muita gente produzindo naquele momento. E eu sentia falta de um conteúdo voltado a travestis mesmo, assim. Aí eu comecei a criar esses conteúdos. Falar dos boys, falar da polícia, falar dos programas, falar do uso de hormônio, falar da relação com o corpo, fazer kikiki, denúncias. E aí chegou... Aí foi quando a página começou a crescer. Aí veio o caso da Verônica Bolina, que foi um caso de assédio policial muito grave em São Paulo. Aí veio o caso da Lara Vermont, que foi um caso em que ela foi assassinada depois de ser agredida por 5 rapazes. Aí terminou de ser assassinada pelos policiais. Procurem saber sobre Laura Vermont. Então, várias coisas. A Dandara dos Santos. Foram acontecendo várias coisas que eu fui me engajando, me envolvendo. Então, a página, ela surge um pouco nesse cenário, assim, de ter pouco debate voltado à experiência social das próprias travestis, feito por uma travesti. E eu tava com sangue nos olhos. Então, eu tava assim, eu tava com fome mesmo, assim, eu falava, eu quero... Sabe quando você quer uma coisa, assim? Então, eu queria aquilo mesmo. Isso é motivador, né, amiga? Eu coloquei minha energia toda. E é muito bom, porque a gente assume a narrativa. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue assumir a narrativa, que eu acho que foi o aspecto mais difícil pra gente, olhando assim, início dos anos 2000 até hoje, talvez, conseguir estar ocupando espaço, a gente conseguir estar na frente da narrativa, é grandioso. Olha o que você fez, amiga. Você realmente pariu travestis. Não é isso? É gostoso saber disso mesmo. E quando que a página parou? Então, é isso, né? Parei, mas também matei, viu? Porque eu comecei a ter uma relação estranha com a travesti reflexiva, assim, que era... Ela chegava antes de mim, né? Então, assim, a travesti reflexiva... Foi uma coisa bem de... Sabe assim, Anitta versus Larissa? Sim. Não sei explicar, sabe? Assim, foi uma coisa muito esquisita que começou a acontecer. Que era, eu olhava pra ela e eu queria destruir ela. Assim, eu falava assim, como é que pode você... amor e ódio. Não sei se eu ficava assim, como é que pode você ter crescido mais do que eu? E aí eu entrava numa pira de... as pessoas querem vê-la, as pessoas não querem me ver. As pessoas querem ouvir o que ela tem a dizer, as pessoas não querem me ouvir. Então... houve um momento em que eu queria matar ela. Assim, houve um momento em que... Porque também é isso, nós travestis, nós não temos agência em relação a quando seremos agredidas, a quando seremos xingadas, a quando seremos demitidas, abandonadas. Então eu olhei pra aquela página, assim, ela tava no auge mesmo. Foi no auge do auge. Tinha sido chamada pra participar do cover de Survivor, da Clarice Lispector. Da Clarice... A louca! Falcão! Ela ressuscitando. Acabei de cometer um crime literário. Mas da Clarice Falcão. E tinha sido chamada pra participar do cover dela. E eu tava assim, nossa, tudo tá acontecendo na minha vida agora, né? Que coisa curiosa. E aí eu lembro que na época o Porta dos Fundos fez algum sketch transfóbico. Aí veio o Gregório do Viviane pedir desculpas. Aí eu falei, tudo bem circular. Tava circulando muito. Aí tava Djamila Ribeiro conversando comigo. Nacionalmente. Muito rodando. Aí vim pra cá, pra Porto Alegre, pela primeira vez, em 2015. Pra participar de uma formação do Juntos. Que tava com Juntas também, lá com a Luciana Genro. Não sei onde é que foi, mas foi no interior daqui. E eu fui junto com esse povo todo. Aí a Luciana Genro, vai, se filia o pessoal. Eu falei, não, mulher, não quero me meter com política. E aí não fui, não tô aí até hoje. Fui pra vida acadêmica mesmo. Mas a minha relação com a travesti reflexiva foi que houve um momento mesmo, assim, sendo muito franca. Houve um momento em que eu olhei pra ela e eu falei, você não é maior do que eu. E eu não queria mais ela, assim. Eu falei, eu vou te destruir. E vai ser eu que vou fazer isso, não vai ser outra pessoa que vai... Porque passou por várias... Tinha uma página na época que era o grande rival da travesti reflexiva, que era uma página chamada Orgulho de Ser Hétero. Não sei se você lembra. Lembro. Que era tipo o Nicolas Ferreira de hoje, assim, entendeu? Naquela The Fabulous Orgulho. Talvez era o Nicolas Ferreira ali, a gente não sabe. Com 6 anos, tu está... Ele já devia ser bem novinho naquela época. Mas foi, assim, se eu puder dar uma resposta, foi uma coisa meio cisne negro mesmo, assim, sabe? Assim, a gata olhou e falou assim, quer saber? E aí, é muito curioso isso, porque minha vida profissional, durante muito tempo, foi eu me relacionando com isso. Que era, será que eu vou criar coisas
para além da travesti reflexiva. E aí, houve um momento em que ela parou de ser falada, assim. Que as pessoas pararam de falar sobre ela Tem comigo. como reativar ela? Eu tenho ela até hoje, ela é babado. off, né? Eu consegui deixar ela invisível. Mas quando as pessoas pararam de falar sobre ela, foi um momento muito bom pra mim. Assim, foi um momento que eu falei, então eu existo, eu sou uma Sim. pessoa, as pessoas querem falar comigo e não com ela. Porque também era uma coisa muito editada, né? Assim, ninguém fica o tempo inteiro problematizando, o tempo Sim. inteiro pensando no que é bom, no que é. Né? Não é assim. E aí você criava uma agenda ali, né? Você já, pra ter uma constância e presença em rede, você tinha que estar ali, presente, problematizando. Isso também, digo enquanto pessoa também que está em rede, cansa. Não, e era muito estranho, assim, Avni, porque eu participava de algumas atividades e eram atividades de denúncia de direitos humanos, Sim. assim, era pra falar. Isso, assim, era Verônica Bolina apanhou dos policiais, foi estuprada por cabo de vassoura, fotos expostas nas redes dos militares e dos policiais, o WhatsApp, como isso circulou, ela humilhada, eu denunciava aquilo, ia participar de um evento naquela semana, as pessoas iam me abraçar e tirar foto. Aí eu pensava, era muito entendi. estranho, entendeu? Assim, era tudo muito assim, eu falava… Meu Deus, é como se eu estivesse fazendo um carnaval em cima das denúncias de Sim. violência. E eu não queria fazer parte daquilo, entendeu? Então, quando eu acabei com a travesti reflexiva, foi um pouco nesse sentido também, de que hoje tipo de como ativismo eu quero a fazer. gente coloca o Instagram nesse local de levar coisas muito importantes como um verdadeiro circo mesmo, né? De tipo, ai, que legal, tá acontecendo uma coisa, alguém apanhando, vamos filmar pra levar pro Instagram, vamos fazer isso. Mas, tipo, você tá levando uma pauta muito séria, mas as pessoas não era séria o suficiente. Mas tinha o babado de ser travesti reflexivo ali. Imagina você falar de alguém da sua comunidade que foi agredido, que tá morto, ou que virou um símbolo. Assim, nós não temos a escolha, assim. São pessoas que não tiveram escolha de se tornar um símbolo da luta contra a transfobia. A gente não quer se tornar símbolo da luta contra a transfobia. Nossa, gente, não, a gente quer viver. Né? Exato. A gente quer estar viva, a gente quer estar com expectativa de vida alta, conquistando, Exato. ocupando, ganhando dinheiro, outras coisas. E aí eu falava sobre essas coisas, depois a pessoa vinha tirar uma selfie. Aí eu falava, nossa, eu acho que não tem alguma coisa desencaixada aqui. Que eu era muito jovem também, não sabia ainda o que era aquilo. Mas hoje eu entendo que era o meu desconforto mesmo com esses comportamentos. E a minha vontade de ter mais controle sobre a narrativa, assim, ter Sim. mais controle sobre como eu quero ser vista, o que eu quero, se eu quero representar algo, se não quero, quais ideias eu quero representar, quais ideias eu não quero representar. Então foi um livramento, assim, amo de paixão a época da travesti reflexiva, sinto muita saudade também. Mas era uma coisa que eu não dava conta, e cresceu muito. E faz parte do seu processo sempre chegar onde tá, né, amiga? Eu imagino que, assim, de uma forma abriu portas também, conectou pessoas e, enfim, foi importante pra muita gente, sabe? No momento em que não tinha outra rede social. Foi, porque eu criava grupos, né? Na época tinha um grupo Transparência. Até hoje as pessoas me escrevem, às vezes falam, eu me descobri trans nesse grupo Transparência. Sim, olha que importante, sabe? Conheci outras pessoas trans nesse grupo e não sei o quê. Aí você foi a primeira pessoa que falou sobre travestis que não era de uma perspectiva hipersexualizada, ou tipo Globo Repórter, era uma coisa muito… Era muito auto-história, autobiográfico, era muito sobre memória, sobre construir um contexto para o que a gente estava vivendo ali. Então, assim, era… E eu adorava escrever. Assim, eu adorava, sempre gostei de A escrever. gente sabe, né, amiga? Ela escreve. A gente sabe, Ela a gente vai passar por isso agora, inclusive, porque, como eu disse, né, gente, Sofia é best-seller em vendas, grandonas. Ela que deitou a J.K. Rowling, assim, ó. Deitei, que esteja dito aqui, Travatalk afirma, J.K. Rowling vendeu menos do que Sofia Farrell. E que a gente já sabe disso, aquela transfóbica maldita caiu por terra. Não pode falar, vai que ela processa a gente, amiga. A gente tem, Não, eu vou ficar em silêncio. Maravilhosa, wonderful, J.K. We love you, J.K. We love Harry Potter. You are amazing. You're amazing. Mas, amiga, Oi. tem livros pra gente passar. Muitos. Muitos aqui. Eu não sei se vou passar pela ordem toda correta, porque eu quero deixar Vamos. o Crianças Trans por último. Perfeito. Mas o Push Bar Terapia. Antes da gente entrar nele, é importante falar que a Sofia resgatou algo muito importante na nossa comunidade, que é o Push Bar. O Push Bar é uma língua que as travestis criaram pra se defender, pra assim, ter uma comunicação entre elas, mais ou menos na década de 80. O Push Bar, ele surgiu, né, do Yorubá, na Goa, assim, que é uma língua baseada em língua africana, e também o Tupi, que é a língua indígena, né. E as travestis viviam muito no terreiro nessa época, né, pra ter um acolhimento, ter um espaço de proteção, porque todo mundo já sabe que a Operação Tarântula acontecia esse momento, que era matar
as bonecas, né? Na rua, fazer uma limpeza da cidade, porque a gente sujava a cidade por estar presente e vivas ali. Então, o Pajubá trouxe esse momento que a gente conseguia se comunicar por uma linguagem que a gente criou. Existe o dicionário das bonecas também, que foi lançado há muito tempo atrás, e a Sofia trouxe esse resgate pra gente no Pajubá Terapia, com o nome, grandona, maravilhosa. Mas como foi o processo do Pajubá Terapia? O que você quis trazer com ele? Bora lá, né? Assim, Avni, é muito difícil pra mim também tentar explicar, porque o livro, ele tem relação com o que eu entendo com ser trans. Pra mim, né? Pra mim, Sofia. Eu sempre fui muito iconográfica, assim. Eu sempre fui muito drama, assim. Uma coisa meio teatral, assim. Eu sempre gostei de palavras difíceis, sempre gostei... É como a Mara Moira, ela abre no livro Neca dela, que ela lançou recentemente, né? Que eu nenei na neca do bofe, né? Assim, eu sempre gostei dessas palavras, frases difíceis de entender e de coisas que você tem um sentido quebra-línguas ambíguo. quase, assim, como a linda quebrada, né? Uma Exato. coisa... Sempre achei muito massa, assim. E tem a ver com a relação com a psicologia também, porque a psicologia é uma ciência sobre a linguagem, em alguma medida. E aí, E aí é isso, eu passei por 5 anos de graduação, assim, houve um momento do curso em que eu nem saía da sala. Assim, houve um momento do curso em que amigas minhas iam comprar um salgadinho e traziam pra sala, porque eu ia comer na sala, porque eu não aguentava a experiência de ser a única pessoa trans de um campus. Onde, assim, pós-agressão. Então, assim, as pessoas sabiam que eu tinha sido agredida, as pessoas se cotovelavam quando eu passava, as pessoas... Então não era algo tranquilo, assim. Eu fiz meu estágio escolar na época em uma escola católica de Aracaju ainda, Que né? babado! Tive que fazer vários estágios escolares na época da minha graduação. Fiz estágio escolar, fiz estágio hospitalar, fiz estágio em políticas públicas, fiz estágio em posto de saúde, fiz o estágio clínico da própria instituição. E aí, graças a Deus, chegou água de sal, acabou, né? Mas foi muito estágio. E um desses estágios foi escolar numa escola católica lá de Aracaju, em que as crianças riam de mim quando eu passava pelo corredor. As crianças percebiam que eu era uma pessoa trans. Então era muito difícil a experiência de ser uma aluna. Eu me formei até o 4º ano, assim, mais ou menos. Eu não sabia se eu ia conseguir atender. Eu não sabia, assim, se alguém ia confiar a saúde mental na mão de alguém que não tinha uma Ainda referencial. tinha isso, né, amiga? Imagina, né? Imagina. Ou até hoje as pessoas, algumas pensam, como é que você vai se consultar com a psicóloga que tem uma desordem mental de gênero ou que usa o pronome todes, sei lá o que as pessoas pensam, né? Assim, mas também não é sobre vocês, né? Bom, eu lembro que a experiência do curso de psicologia foi uma experiência muito turbulenta mesmo, assim. Poucas das vezes na minha vida eu pensei em, de fato, me matar. Poucas das vezes na minha vida eu pensei, de fato, em me matar. E eu lembro que eu tinha professores que repetiam o meu nome até eu responder. O nome civil até eu responder, em sala de aula. E aí, uma dessas experiências foi um professor, que é um professor super legal, assim, era um professor do tipo assim, professor que não faz chamada, sabe? Aquele professor que é um cara que não anota nada no quadro, que sabe tudo de boca, ele dava aula sobre psicopatologia, era super legal. E aí eu lembro que no dia da prova ele fez uma coisa que foi totalmente torta, que foi o seguinte, ele entregou a prova e disse pra nós, só vai receber a prova quem tem o nome na lista. Só que ele nunca tinha feito chamada. Aí eu falei, eita, peste, meu nome na lista não tá Sofia, né? E aí ele ficou me chamando, meu nome, para as pessoas que não sabem, meu nome de registro civil era Felipe. A gente não fala muito sobre isso, mas como eu escrevo isso no Psicologia Suja, pra mim não tem muito problema. Hoje já tá no mundo isso mesmo. Mas o meu nome de batismo foi Felipe, nome muito bonito. Acho que tenho interesse em Felipe, tá? Assim, às vezes quando eu fico com algum boy que tem o nome Felipe, eu falo, nossa, eu gosto tanto do teu nome. Aí ele fica tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Mas eu nunca falo de fato que Pensando, thinking. eu gosto tanto do teu nome. Acho o Felipe um nome super bonito. Mas não era pra mim. E aí eu lembro que esse professor, ele chamou, né? Assim, foi chamando Davi, Adneia, Felipe Fávera. E ficou chamando. E eu não respondi. E eu lembro que nesse dia eu comecei a chorar na sala, assim. Fiquei na minha cadeira, né? Assim, comecei a chorar. Depois que eu consegui me controlar, eu fui até a mesa dele e falei assim, professor, bem baixinho, né? Dia de prova, todo mundo calado, no maior silêncio. Professor, o meu nome aí não tá Sofia, mas eu queria que o senhor me chamasse de Sofia e que me entregasse a prova. Aí ele falou, mas qual o problema do seu nome? Aí eu, tipo, não quero conversar sobre isso agora, eu só quero fazer minha prova e é isso. E aí no final da prova... Meu Deus, olha, tipo, não temos dificuldade de fazer uma prova de uma faculdade que você está matriculada pagando ou fazendo, sabe? Aí ele me entregou a prova, fiz a prova, e quando acabou, ele falou assim, mas vem cá, rapaz, vamos conversar, o que aconteceu? Por que você não gosta do seu nome? Aí eu falei, mas o que é isso? Eu vou fazer terapia com o senhor agora aqui na sala? Não, isso não vai rolar, né? Então,
A experiência da graduação foi muito violenta. Aí tinham professores. A gente aprendeu sobre transtornos de identidade de gênero na graduação. Então tinha uma aula sobre como pessoas iguais a mim eram doentes. Aí se exibiam filmes como Transamérica, ou o filme Tomboy, né? Foi exibido mesmo isso na minha sala de aula. E aí eu lembro que eu discutia com os professores. Eu falava, gente, isso aqui não é um quadro de psicose. A criança não tá se construindo de um modo psicótico. Porque tinha uma cena do filme Tomboy, é um filme muito, muito legal. Que a criança, né, que é uma criança designada menina no nascimento, mas se reconhece como menino, faz um pênis de massinha e coloca na sunga pra poder participar de uma brincadeira no lago com as outras crianças. Então, assim, ele coloca uma sunga, se sente inseguro porque não tem um volume, faz ali um genital artesanal pra poder se sentir bem no espaço social. E aí eu lembro que os comentários dos meus colegas e da professora na época era de que aquilo ali era o reconhecimento de uma psicose. Aí eu fui acumulando tudo isso, assim, foi uma experiência tão brutalizante a experiência de me formar enquanto psicóloga, que eu falei, quer saber, eu vou fazer uma nota de repúdio. Então, o Pajubaterapia é meio que uma nota de repúdio. Porque é muito curioso, porque na época a coordenadora do curso me chamou pra lançar o Pajubaterapia na instituição que eu me formei. Aí eu falei, mas não tem sentido, porque o livro é um atestado que essa instituição foi muito violenta comigo. Então, eu trabalho muito com autohistória no livro Pajubaterapia. E a ideia era muito assim, quando eu entrei na psicologia, eu não imaginava que eu teria um cartão com meu nome reconhecido. Eu imaginava que eu ia colocar só Fávero. Eu imaginava que na porta do consultório seria só Fávero, não teria o nome dessa pessoa. Porque eu não conseguia me sentir apropriada mesmo pra isso. Então, o livro, comecei a escrever em 2020. E ele veio muito nessa pegada autobiográfica de poder ajudar a criar uma memória e um arquivo sobre a relação de pessoas trans com a psicologia, que não seja só um arquivo em que as pessoas trans são pacientes ou são analisadas por alguém. Sabe? E é isso que você critica chamando de clínica LGBT, então, ali dentro. Tipo, de colocar a gente nesse local de doente, de colocar o comparativo da criança já também como doente desde criança, nesse babado. Sim, aí foi meio que assim, o livro foi é um livro manifesto, assim. Esse livro é um livro manifesto, uma convocatória mesmo, assim, né? Para que pessoas envolvidas em saúde mental possam ver pessoas trans não só como alguém a ser avaliado, analisado, mas também como alguém que vai ser profissional de saúde, vai fazer parte da equipe, vai poder pensar o currículo, pensar a instituição, pensar quais são os textos, as referências. Então, o Pajubaterapia é um pouco nesse sentido. Mas é curioso, porque eu não me leio, tá? Assim, isso é interessante, assim, sobre a minha relação. Amiga? Não me leio e não gosto da Sofia Fávero, é isso, guria! Bora que bora! O Brasil te lendo, a senhora não se lê. Mas vai, Madonna não se escuta e Cher também não se escuta. Então, assim. Então vamos seguir as grandes também. Eu não me leio, eu não curto muito o meu próprio trabalho, assim. Eu acho que quando as pessoas falam do meu trabalho, eu me sinto um pouco constrangida, porque eu tenho alguns trabalhos que eu admiro muito no Brasil, como o da Viviane Vergueiro, da Beatriz Bagagli e da Emília Braz, que tá aqui conosco aqui, né? Sigam todas essas três gatas, que têm trabalhos muito potentes, né? A Viviane Vergueiro, um grande expoente aí no campo dos estudos trans, a Beatriz Bagagli também no campo da linguística, e a Emília no campo da antropologia. Mas foi assim, que é o que a Lin fala sobre o próprio álbum dela, do Pajubá, né? Assim, o primeiro álbum a gente lança sobre a vida toda, né? A gente passa a vida inteira se preparando pra lançar o primeiro álbum. Então eu passei a vida inteira me preparando pra lançar aquele livro, que foi o Pajubaterapia. E foi uma experiência muito bacana, porque ele serviu como se fosse um terminal. Ele me ajudou a encontrar pessoas que queriam fazer aquela discussão também. Então, pra mim, nesse aspecto, o livro teve um sucesso absoluto. Agora, de fato, não é um manual, não é um livro que substitui grandes cânones da psicologia. Não se interessa nem um pouco em se tornar uma disciplina como o psicodrama ou a Gestalt, ou o que quer que seja. Não era nesse sentido de criar uma nova escola, mas era num aspecto de dizer assim, olha, eu sou psicologia. Pessoas iguais a mim são psicologia. A gente tem direito a um trabalho formal. E nós estamos aqui pra fazer uma ciência parecida conosco. E aí foi assim que eu comecei. Grandona, amiga. É isso aí. Abusada, né? Abusada. Ela fez um manifesto, um livro, grandona, já foi até a própria faculdade. Aí eu fiz a capa, guria. Foi eu que fiz a capa. Foi mesmo? Não tinha nem dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra nada. Só tava com essa coisa na cabeça que eu precisava
de uma combinação de um DNA todo cortado de seringas, assim. Eu pensei, aí comecei a desenhar, fiz umas renderizações. Você gosta, né, amiga, de fazer essas coisas assim, manuais, assim, de uns desenhos. Ai, meu tilelê, né? Ela tem essa adoro. pegada, assim, um devir tilelê, ela tem esse devir. Eu amo. Então a gente vai entrar agora Vamos, numa sujeira. bora que bora. Eu adoro falar dessa sujeira, psicologia suja. Eu amo falar muito de capa, eu amo o impacto da capa já, diretamente. Ai, maravilhosa. Quando eu abro, assim, eu fui abrir de novo essa semana na Amazon pra ver o livro lá. Está na Amazon, gente, comprem. Comprem na Amazon. Comprem. Todos os locais de feira, comprem. Jeff Bezos, por favor, send me La Plata, manda La Plata. E aí tem um monte de camisinha espalhada. Tipo, ai, eu falei, gente, bafão. já gera um impacto ali. Já é, assim, grandona. A E capa chiquérrima, né? Vamos só falar da capa por enquanto, a capa é babado mesmo. Se como vocês foi estão... esse processo da capa? A capa não foi eu que escolhi. A capa foi o meu editor. Foi o Nico Salles, o Nicolas Salles, que é um jornalista. Ele foi formado aqui na Fabico. E ele tem um trabalho na monografia dele que é sobre o Paris is Burning. E Babado! É super legal esse é o trabalho dele. E foi ele que me chamou a primeira vez pra vir pra cá, pra Porto Alegre. Foi ele que me insistiu pra morar aqui nessa cidade. Então, assim, de algum modo, essa maldição foi jogada contra mim a partir de você, Nico. Mas ele é um amigo meu de longa data. Ele seguia a Travesti Reflexiva na época, assim. Ele seguia a Travesti Reflexiva em 2013, por aí. E a gente começou a ser amigo digital. Depois a gente foi trocando mais. Então, a gente criou uma relação de longa data. E ele virou meu editor, assim. Uma pessoa que eu confiava muito esteticamente. As capas iniciais... guria, meu Deus, assim, graças a Deus a gente não lançou essas capas. Porque as capas iniciais era papo de... Era um divã todo nenado. Ou era um divã com muitos absorventes sangrando. Era uma coisa assim, muito... Era muito óbvio o que a gente tava querendo transmitir. O que eu queria transmitir, na verdade. E o meu interesse, assim, era fazer como se fosse um pentagrama, louca. Era fazer meio que um pentagrama ali, colocar algumas velas e colocar o nome Psicologia Suja no meio. Tava meio que nessa pegada mais demoníaca, Sim. porque eu sou muito fã da Madonna. Muito fã da Madonna. E eu tava nessa pegada da vibe erótica e human nature dela, nessa vibe igreja católica, nessa vibe... Como é a música dela que ela tá com um anjo negro? Meu Deus. Que é uma das mais famosas. Ai, amiga, não vou lembrar agora de cabeça. When you call my name, it's like Ao vivo. Ai, meu Deus. Bom, a música é essa. I like a prayer. Pronto, é isso aí. Tava nessa pegada, assim, meio quero pecar. Mas aí o meu editor, ele conheceu esse artista plástico, que é o Emanuel Nonures. Ele é um artista grego, assim, finíssimo. Papo. Ai, que chique. Papo de milhões, não, papo de milhões. E eu achei essas fotos dele, que ele fazia algumas artes com camisinhas, né? E é um artista plástico muito, muito sofisticado. E aí eu mandei um e-mail pra ele, fazendo um chorinho, né? Assim, hi, I'm from Brazil. I'm so poor, please help me. E eu falei, I need you, please. I'm a travesti from Northeast, from Brazil. I don't have nothing, I don't have money. I'm looking... Send me a PNG. I'm looking for something. Please help me. Give me your hand. Take me from the bottom of the poço. Me tire do fundo do poço. Fiz um chorinho pra ele, assim. E mandei um e-mail pra ele. Ele falou, claro, sure, take it easy. Calm down, okay? I'm gonna send you. I'm gonna help you. This poor girl, Latin boy, dressed Cross-dressing. Vou ajudar, que essa pobre coitada. E aí ele me deu a capa de graça, assim. Que babado, Toma essa capa pra amiga. você, então, coitada. E é um grande impacto. Mas a capa, assim, não sei se dá pra perceber, mas é um corpo humano ali, dá pra perceber? É um corpo de um cara cis. No fim das contas, o Psicologia Suja é um cara branco cis na capa. As pessoas não percebem, mas é um cara, né? Que é um Reviews. corpo humano. Aí, infelizmente, no fim das contas, a gente sempre volta, né? Pros homens brancos, cis, héteros. Mas é meio que assim. Que mas babado. eu amei a capa, assim, a capa. Eu também pra mim amo, transmite. amiga. Eu amo. Toda vez que eu abro lá, essa semana eu abri algumas vezes. E aí eu falei, gente... Ela quis impactar já. Ai, a ali. capa é muito deliciosa, aquela capa. Eu amo aquela capa. Mas aí vai lançar... Aí tá sendo traduzido. Ah, spoiler, né? Vamos lançar aqui um spoiler. Então Vamos... solta, vai. Vende o peixe, amiga. Pronto, Vambora. mas como é que a gente chama isso, né? Notícia quente agora. Notícia quente. Apenas aqui no Um Trava plantão. Talk. Vamos soltar um plantão. Tem música de plantão aqui pra gente poder Editor, bota música de plantão.
Que ele tá sendo traduzido agora, né? Pra ser Filthy Psychology. Ele vai se tornar… Mentira! Vai receber em dólar! Em euro? Talvez, espero que sim, espero que sim. Ai, amiga… Vai ser uma delícia. Não vai ser mais Mas só… eu não sei como é que vai ser a capa. Então, assim, pessoas que tiverem ideias de capa podem mandar pra nós, assim. Abriu as inscrições. Porque não quero repetir a capa, mas eu acho difícil achar uma capa tão boa Nossa, quanto também. essa, Amiga, entendeu? eu acho que… Ai, eu luto pela capa, eu luto por Vai ser essa. difícil, né? Eu luto por essa. Sabe que eu tive algumas ideias bem cafonas, cringe, assim, que era tipo o Donald Trump feito com as camisinhas? Ou a Amiga… própria… eu tava nessa Ia ser uma vibe, assim. sujeira bem alta, eu ia amar. Mas será que ela tá viva depois da publicação? Tem que saber também isso, né? Vamos ver. Mas eu tava pensando meio Estátua da Liberdade, com as camisinhas, não sei. Tô tentando imaginar, assim, como é que eu vou me comunicar com esse público. Ai, porque é já um novo achei chique, mercado, já né? achei chique. Não vai assim ser… como a Anitta e a Pablo Vittar, tô internacionalizando a minha carreira também. Então vamos que vamos. Ai, eu amo. Mas aí o livro fala sobre isso. O livro, o que é o Psicologia Suja, né? Ele é uma versão melhorada do pós-terapia. Uhum. Eu chamaria ele dessa forma. Eu tenho uma relação com as coisas que eu escrevo de melhorar as coisas que eu escrevo. Então, quando eu escrevi o Psicologia Suja, foi no sentido de eu peguei o pós-terapia, eu li, vi tudo que eu não gostava e falei, eu quero fazer uma versão uma irmã mais velha desse livro. E aí foi assim que nasceu. E a senhora foi crescendo assim, então. Quando eu li lá sobre o livro, lá fala que você explora sentimentos e reflexões sobre raiva, culpa e tristeza. Isso. E são sentimentos difíceis de lidar, né, amiga? A gente não cresce aprendendo sobre isso, assim. Como é entender a raiva, como é entender culpa, principalmente. Como que você trouxe isso, Fliva? Olha, se eu tava muito envolvida na época no programa de pós-graduação aqui, a gente… Sempre tem modas na universidade, né? Assim, sempre vai ter alguma moda na universidade. Assim, a moda do neomaterialismo, a moda do pós-estruturalismo. A gente tava numa moda ali naquele momento dos estudos dos afetos, né? Da ciência afetiva, com a Sarah Ahmed, a Eve Sedgwick. A gente tava lendo muito a Lauren Berlante. Então, a própria Ciane Nigai, que tem um livro que se parece muito com Psicologia Suja, que se chama Ugly Feelings, né? Assim, Psicologia Suja poderia se chamar Ugly Feelings, né? Psicologia Suja, ele tem um caráter polissêmico mesmo, assim, que é… Eu quero dizer muita coisa com esse título. Eu quero dizer que eu sou suja. Eu quero dizer… Porque eu quero dizer que a psicologia joga sujo. Eu quero dizer que existem… instituições sujas jogando com a psicologia, interpelando a psicologia de um modo sujo, que os protocolos de saúde produzem sujeira. Tô dizendo muitas coisas com aquilo tudo. E tô dizendo também que eu sou um pouco danada, que eu sou um pouco travessa e que eu gosto de ser malandra. Assim, é uma psicologia meio malandra, a psicologia suja. Mas o trabalho mesmo, assim, ele nasce a partir de várias cenas. São várias cenas que me fazem escrever o Psicologia Suja. Mas uma delas é um amigo meu me contando que… E isso já se repetiu várias vezes, assim, na clínica e fora da clínica. De amigos, amigas me contarem, geralmente pessoas LGBTs, que após o encontro sexual, essas pessoas lavam e varrem e limpam a casa inteira. Então isso começou a me pegar. A procura de uma limpeza mesmo, assim. Isso começou a me pegar, assim, que foi assim… E eu sou uma pessoa muito online, eu sou uma pessoa muito, muito ligada, assim. Então, eu tenho amigos que terminam de transar e me escrevem, assim… Amiga, acabei de sair com um boy. E agora eu tô aqui arrumando a casa, tô passando que boa, tô passando água sanitária, tô passando um pano, tô passando álcool. E a gente ia conversando, ia instigando, ia pensando… Mas o que me conta mais sobre isso? Me ajuda a entender mais o que é isso. Babado, amiga. Isso foi acontecendo. Então, e eu não falo sobre isso no livro, assim. Isso é uma coisa que me mobiliza a escrever o livro, mas eu não falo sobre isso necessariamente no livro. Mas tem vários filmes, eu acho, assim. Tem um filme muito interessante, que é Um Estranho no Lago. Que é um filme, eu acredito que francês, que aborda justamente essa relação entre sexualidade e morte, né? Assim, como… As cenas escolhidas no filme são cenas em uma praia de nudismo, em que homens gays se encontram para poder ter relações. E um desses transeuntes, né, da praia de nudismo, ele é um serial killer. E ele começa a matar os rapazes após ele ter encontros sexuais com esses rapazes. E o filme vai todo falando sobre isso, assim, sobre como sobre como a homossexualidade ou o homoerotismo tá muito associado a essas pulsões que a gente vai chamar nos Estados Unidos aí de death drive, né? Assim, pulsões de morte. Então, eu tava muito engajada nisso, assim, de pensar…
Por que as pessoas sentem disforia? Por que as pessoas não se... Por que a comunidade trans ou a comunidade LGBT sente tantas coisas negativas em relação a si mesmas? Então, era um livro... E aí, eu tava lendo também a Audre Lorde. E aí, foi na época da campanha do Bolsonaro. E aí, tavam rolando uma série de manifestações no Parcão, né? Assim, quem não sabe, quem não é de Porto Alegre, tem 2 grandes parques, minimamente, assim, me corrijam, gaúchos de verdade que estão aqui. Não sou eu, gente. Exato. Mas Porto Alegre tem, assim, tem um Fla-Flu aqui em Porto Alegre, né? Tem a Redenção, que é um parque mais de esquerda, e tem o Parcão, que é um parque mais de direita. Então, assim, manifestações de esquerda, bloquinhos, coletividades, acontecem na Redenção. Manifestações de direita, coisas esquisitas e parafernálias acontecem lá no Parcão. E aconteciam muitas manifestações para Bolsonaro no Parcão em 2020, 2021, 2022. Eu lembro que isso acontecia com uma certa frequência. E aí, me chamava a atenção, porque quando eu passava por essas manifestações, tinha muita raiva. Mas, ao mesmo tempo, tendo presenciado e assim, escutado falar, né, sobre a ocupação da reitoria na URGS pelos estudantes negros, de ter sido a primeira turma na pós-graduação em que houve ações afirmativas na pós, lá no PPG Psicossocial, em que a minha turma recebeu 8 estudantes negros, eu fui a primeira aluna trans em relação às cotas. Então, isso tudo tava passando. E a minha turma sentia muita raiva também, assim, eu via raiva de todos os lados, assim. Só que eram raivas diferentes. Aí foi quando eu comecei a ler Audre Lorde. Audre Lorde tem um texto chamado Outros Usos da Raiva. E é diferente, assim, porque a raiva... Assim, eu vou simplificar aqui, né? Agora, psicologia de boteco, pelo amor de Deus, né? Assim, pra que ninguém saia daqui achando que é uma ciência exata. Mas me parecia que a raiva sentida pelas pessoas que estavam no Parcão era uma raiva nostálgica, assim, uma raiva em que aquelas pessoas diziam que estavam sentindo falta dos privilégios que elas tinham e que elas haviam perdido. Mas a raiva dos coletivos negros aqui de Porto Alegre me parecia uma raiva de reivindicação de espaço social, reivindicação de epistemologias novas, reivindicação de tradições, ancestralidades. Então, me pareciam raivas vindas de lugares muito diferentes e que produziam coisas diferentes também. E aí, o livro Psicologia Suja, e eu fui muito convocada ao longo desses anos todos em que eu me formei a ser uma psicóloga trans. Era isso, assim. A Sofia, ela é uma psicóloga trans. Eu não quero fazer a linha Eduardo Leite aqui de dizer, eu não sou um gay governador, sou um governador gay. Não sei o quê. Pra mim, dane-se, tanto faz ser psicóloga trans ou transpsicóloga, não é sobre isso. Mas eu não queria me reduzir a isso. Eu queria ser uma psicóloga suja, assim. Eu queria... E aí eu atendia uma pessoa que na época falava que sentia muita falta do S, do GLS, né? Que falava assim, olha, na minha época, era uma pessoa mais velha, o S era de suspeita. Então, eu amava ser o suspeita. Eu amava que tivessem os gays, lésbicas e as suspeitas. E agora não pode mais falar S, agora tem que ser LGBTQIAPNB+. Aí eu falei, pô, caramba, faz muito sentido, né? Eu quero ser um S, mas eu não sei se eu quero ser o S de suspeita. Acho que você é o S de suja. E aí, eu fui brincando com essa coisa de como falar sobre nós. Gente, eu vou tirando referências de tudo mesmo. Sim. Mas é tudo amarrado, meu bem. Tudo é 360. Na minha cabeça é tudo 360. Travesti faz tudo, né? Tem que ser uma... É porque é um pensamento artístico pra mim mesmo, assim. É como se fosse produzir arte mesmo, né? Então, pra mim, o Psicologia Suja, ele veio nessa coisa de... Eu não queria um livro em que as pessoas olhassem e falassem, é a psicóloga trans. Até porque eu acho que hoje a gente tá em um outro momento em que a gente quer mais complexidade, né? Lendo o trabalho da Cachel Vitorino, que também é uma psicóloga. Fez o mestrado, não sei se tá fazendo doutorado agora, mas fez o mestrado com a Sueli Ronick. E o trabalho dela, a Marine Bataglin, que é uma estudante uma recém-formada em psicologia que tá fazendo mestrado e na URGS, ela trabalhou muito com a Cachel Vitorino na monografia dela, que foi super interessante de acompanhar, mas a Cachel tinha uma argumentação crítica a essa obrigatoriedade que era de pessoas negras se tornarem negras. Então, a Cachel Vitorino tem uma ideia de se tornar insondável, se tornar imensurável. E eu acho que o Psicologia Suja flerta um pouco com essa ideia de não é uma identidade. Eu não quero criar uma psicologia gay, uma psicologia lésbica, uma psicologia trans. Eu quero criar algo, uma narrativa que fortaleça outras narrativas sujas de pessoas que vão olhar pra isso e vão falar, em algum momento eu me senti dessa forma, ou como ficar mais esperta frente a isso, sabe? E aí, se eu pudesse dizer o contrário do Psicologia Suja, assim, qual seria o livro
que é o oposto do Psicologia Suja. É o livro da Tia Xanda, né? Aos 9 anos, sabe? Pare de se odiar, da sim. Alexandrina. Sim, Pare de se odiar, sim. Então pronto, eu acho que o livro Pare de se odiar Sim, é o é o oposto, contrário. é o radical. Desculpa, Xanda, te amo de paixão, né? Assim, Pare de se odiar. Um ícone. Tudo bem que você parou de se odiar, eu não parei. Eu não quero parar também de me odiar. Você continua suja. Continua suja. Porque eu acho que o Pare de se odiar começa a se limpar em alguma medida, Sim. né? Eu acho que o Psicologia Suja é um convite a entrar no caldeirão da sujeira, assim. Uma coisa meio, vamos entrar aqui, vamos curtir um pouquinho isso daqui. Vamos ficar nesse inferninho, Vamos se abraçar vamos ali. suar um pouco, né? Vamos fazer um golden shower, vamos ver o que a gente tira disso tudo, né? Assim, vamos ver. Ai, amiga. Então teve grandona. todas essas coisas acontecendo pra que o livro Sim, saísse, eu amei, assim. amiga. Muitas referências e Muitas trouxe de muitos referências. lugares. Quantas páginas tem mesmo? Olha, eu acho que umas 180, não sei. Realmente não Muitas sei. referências. Não sei. Veio grandona. E pra fechar os livros, Bora. a gente vai passar por crianças trans, infâncias possíveis. Isso já me traz muita coisa. Ontem, quando eu comecei a escrever o card, que ontem foi quando eu fechei oficialmente, né, que eu te falei a pauta. E aí eu leio crianças trans, infâncias possíveis. E eu começo a pensar que hoje, né, depois de muito tempo entendendo o processo de transição, entendendo a minha infância, né, nesse momento, assim, ter passado também, feito um resgate na minha terapia da minha infância, entender que eu fui uma criança trans, mas que não tive a possibilidade de viver enquanto uma criança trans, né, isso me deixa muito mexida, porque hoje você tem um livro sobre essa pauta, você atende crianças trans, você cria a possibilidade de uma infância, assim, também em algum ponto, né? A gente tem a possibilidade de ver crianças trans também. Isso na minha época, gente, era impossível. Uma cidade de 25 habitantes e isso me dói em muitos pontos. Foi muito difícil curar e fazer as pazes com isso. Tirar a culpa dos meus pais também em algum ponto. Porque eu perdi possibilidades que eu queria ter tido. Eu queria ter vivido de quando eu via minhas amigas, eu queria ser igual a elas, sabe? E aí hoje, tipo, eu vejo, foi muito difícil pra mim, foi angustiante, assim, mas hoje o seu trabalho, ver outros trabalhos com outras crianças trans, ver o bailinho que a gente vai passar por ele também, me alegra o coração, me aquece, porque é uma infância possível hoje em muitos pontos, ainda não pra todo mundo, né? Mas assim, me conta mais como foi, né, criar esse livro também. Guria, então, não era um planejamento meu trabalhar com a infância, assim, eu nunca... Embora eu sempre fui dos jogos, eu tivesse minhas sobrinhas e tivesse feito alguns trabalhos em escolas, meu projeto de mestrado original não era sobre infância, mas a minha orientadora, a Paula Sandrine Machado, ela estava muito engajada na época, em 2018, com alguns congressos internacionais que ela estava fazendo na WPET. E aí, que ela estava participando, né, na época. E aí ela me fez um convite, na época, junto a outras orientandas, que era a Lisiane Guedes e a Amanda Schiavon, de que nós três, que éramos recém-chegadas no mestrado, fôssemos as três para esse planeta Xuxa, né? Que seria assim, a Lisiane estudaria as crianças negras, a Amanda falaria e estudaria sobre crianças intersexo e eu estudaria sobre crianças trans. E aí a gente falou, massa, bora que bora, né? Na época eu tive muito medo, assim, medo da reação dos pais, medo das famílias, medo das escolas, medo de ser acusada, enfim, até hoje, né? Essa semana, Sim. né? Aconteceram coisas assim em relação ao bailinho, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas das pessoas me chamarem de ideóloga sexual, ou de pedófila, ou de aliciadora de menores, ou de atormentar a mente das crianças. Sim, Então, a gente tá no Brasil, né? Então, assim, é uma grande loucura de ter como se a gente estivesse aplicando ideologia de gênero em cima de uma criança, assim, né? Exato. E como se existisse vida sem ideologia também, assim, né? Porque esses discursos, eles se mascaram de não ideológicos para alcançar fins ideológicos. Então é muito complexo toda essa discussão. Mas eu comecei, né, o mestrado na época muito... Porque aí, na época que eu aceitei o convite da minha orientadora para poder estudar isso, uma colega de grupo disse o seguinte: vou apresentar o seu trabalho para um amigo meu psicanalista que não acredita que crianças trans existem, para você provar para ele que crianças trans existem. Aí eu falei, uai, que coisa estranha, fiquei com aquilo na cabeça e foi meio que a pergunta norteadora do meu trabalho, assim, o que é criança trans? O que fala quando você fala sobre isso? Porque cada pessoa entende uma coisa diferente, né? Assim, tem pessoas que vão entender isso como uma criança que foi cozinhada errado
no útero da mãe. Ou uma criança que sofreu uma descarga hormonal na infância. Ou uma criança que sofreu um trauma. Ou uma criança que passou por um divórcio dos pais e não soube metabolizar aquilo. Ou uma criança que se mudou de estado e não soube lidar. Enfim, sempre tem uma ideia de não correspondência, incongruência, disforia, desconforto, dor, sofrimento associado a essa experiência. Sim. E aí, no meu trabalho, e aí também tem isso, assim, né, Avni? Assim, o meu trabalho, ele vai passear por algumas perguntas difíceis. Ele é um trabalho sobre perguntas difíceis, né? Porque eu mesma me pergunto, qual é a diferença de uma criança gay, viada, para uma criança trans? Ou qual é a diferença de uma criança sapatilha para Sim. uma criança transmasque? Qual a diferença de uma criança andrógena para uma criança não binária? Sei lá, assim, não, é difícil você definir. Sim, até porque essas fronteiras. expressão de gênero não tá sempre nem ligada, né? Às vezes, tipo, alguma criança só vai ter uma expressão de gênero diferente, não conforme ele que é esperado, e tá tudo bem também. Completamente, assim. Então, o meu trabalho, ele vem um pouco pra trazer essa possibilidade de que a infância seja vista como um campo de experimentações mesmo. Então, o trabalho fala menos em identidade trans e mais em experiências trans, né? Então, assim, as famílias, às vezes, elas ficam muito ansiosas de que a criança desista de ser trans, né? Então, tem alguns estudos em relação ao Canadá e à Holanda que vão apontar que 80% das crianças trans desistem de ser trans ao longo da adolescência. E são estudos com muitas falhas éticas e metodológicas. Uma delas, por exemplo, é que esses estudos, eles cadastravam as famílias e as crianças teriam que ir para consultas periódicas para preencher tabelas, para fazer questionários e para que eles acompanhem o desenvolvimento da criança. Só que a relação com a equipe de saúde não é uma relação com um software, é uma relação com uma pessoa. Sim. E às vezes essa pessoa pode ser transfóbica, às vezes o serviço pode não ser legal, às vezes a criança se muda de estado e não consegue... Ah, imagina, você faz o seu tratamento aqui em Porto Alegre, num centro de pesquisa. Aí você volta para Minas Gerais. Aí o que é que eles faziam nesses estudos? Eles diziam que quem não respondia mais, quem trocava de número, quem se mudava de estado, quem não queria mais participar dos protocolos, havia destransicionado. Meu havia Deus. desistido da transição. Aí você Isso imagina... é muito baixo. Muito, tipo... não, e perigosíssimo, né? Sim, muito, muito, muito. E já assim, a pessoa tem um acesso ali, e aí a partir do momento que ela não está ali, quer dizer que ela sumiu, destransicionou e acabou. Então, é uma leitura muito porca do que é o processo de transição pra nós, e assim, e uma irresponsabilidade na divulgação científica mesmo, né? Só que são dados que vão sendo circulados, aí são dados que são usados pelo Lucas Pavanato, eu são já ia dados falar que são usados isso. pelo Nicolas Ferreira, são dados que são muito... E as pessoas acabam consumindo e acreditando, né? Consumindo e acreditando. E isso cria, no campo do cuidado à saúde trans na infância, uma divisão entre as crianças, entre aquelas que persistem trans e aquelas que desistem de ser trans. E aí o meu trabalho, ele tenta não entrar nessa dinâmica. Sim. O meu trabalho tenta dizer assim, olha, não é sobre ser trans, permanecer trans ou desistir de ser trans. É sobre viver uma experiência trans enquanto você é cuidado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então pode ser que... Porque assim... Pode ser que daqui a um tempo eu mesma fale e diga assim, eu não sei se eu sou mais trans, eu acho que eu quero ser outra coisa, que não tem nome ainda, ou criar um novo gesto pra poder me definir, criar uma nova coreografia, uma nova gramática, e lidar com isso. Então, eu não queria trazer para as crianças uma obrigação de ser trans, Sim. entende? Caso elas, né, porque fica todo mundo meio assim, já que você já arruinou a nossa família, que seja pelo menos pra você arruinar uma vez só. Né? Porque se você for arruinar a nossa família transicionando, pra depois retransicionar, Sim. aí vai ficar um pouco mais caro, né? Mas isso é muito curioso, porque eu brinco muito com a minha mãe, assim, eu ligo pra minha mãe. E aí tem momentos que eu brinco com ela que eu digo que eu vou me tornar lésbica, né? Eu falo assim, mãe, em algum momento eu vou chegar em Aracaju com uma namorada. Aí ela fala, Sofia, não invente isso. Ela brinca isso tudo brincando, né, gente? Assim, e aí ela diz, Sofia, não invente isso, porque eu já me acostumei com você sendo trans, eu não vou me acostumar agora com você sendo lésbica. Aí eu fico, que coisa, né? Porque eu acho que isso revela muito, Sim. né? Assim, de como a gente é rígido em relação a essas categorias. Sim. E como não entende também ainda o que é orientação sexual e identidade de gênero, né? Também, não, ainda tem isso, mas o fato também de que a gente não costuma celebrar as diferentes modificações que as pessoas passam ao longo da vida, né? Então, assim, eu quero celebrar a Avni hétera, a Avni bi, a Avni sapa, a Avni andrógena, a Avni... Eu quero poder celebrar essas diferentes Porque essas Avnis, possibilidades ali, né? E celebrar as possibilidades. Caso seja pra ser também, né? Caso seja pra ser. Caso a senhora queira ficar só mais héterazinha, tá de boa também, entendeu? Tá de boa. Aceitamos héteras Acolhemos. Aqui. Acolhemos. E aí fica o nó na cabeça de vocês, na sigla LGBT tem héteros. Então, assim, vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixinha, quem sabe?
E hoje você atende crianças trans, amiga? Atendo crianças trans, atendo as famílias das crianças. Passa por diferentes situações com as famílias, assim, as famílias. É isso, minhas famílias usam muito a minha carreira como um dado de segurança pra elas, né? Então, assim, se a Sofia conseguiu estabilidade, talvez o meu filho também consiga. Então, tem muitas projeções em cima disso. Aí as famílias trazem as crianças e dizem coisas como: eu vou te colocar aqui com a tia que é igual a você. Imagina, né? Imagina, as pessoas fazem isso com a gente, né? Assim, às vezes. Sim. Então, eu vou chegar aqui hoje e falar assim: não, você vai ter uma entrevista com a menina que é igual a você. Aí você vai ver, a gente tem história de vida muito diferentes, né? Embora a gente já leva um comparativo em um nível Muito. totalmente diferente, que a pessoa como tivesse se espelhar naquilo, né? E não a possibilidade de se criar também, né? Em algum ponto. E assim, se você pega, por exemplo, a Marcele Malta e a Giovanna Baby, né? São duas pessoas trans, Sim. duas mulheres trans, mas de lugares muito diferentes. Muito diferentes. E histórias fizeram de pioneirismo vida, também de formas diferentes. de formas assim. diferentes, que falam de uma maneira diferente, se portam de uma maneira diferente. Então, isso tudo acontece, assim, acontecem coisas do tipo dos familiares dizerem para os pais da criança que eu atendo, né? Assim, por que você tá colocando a criança com uma psicóloga que é trans? Será que ela não vai interferir mais? Será que ela não vai influenciar mais? Sim. Ou sugerem coisas do tipo: por que você não leva a criança para um psiquiatra homem ao invés de uma psicóloga trans? Ou, enfim, aí lidar com várias coisas. As famílias aí erram meus pronomes. Aí as famílias. Aí aconteceu isso recentemente, né? Assim, de eu estar atendendo uma criança. E aí tem essa coisa, né? Quem trabalha com criança percebe que às vezes os pais das crianças nunca aparecem no consultório. Ou eles esperam uma carruagem na porta da casa deles pra poder ir na terapia do filho, né? Assim, eles esperam um convite grande muito movimento, especial, né? assim, né? Tipo, Isso, o carro do bolo, né? Vai Oi, o carro do bolo daqui. Olha a terapia do seu filho. Bora lá, bora lá! 12 ovos, terapia do seu filho. Porque eles não vão, assim, eles não vão. Sim. E que triste, né? Muito, Tipo, muito, amiga. Ainda bem que você falou isso, porque daqui a pouco meu CRP vai ser caçado. Não, que triste, porque eu fui uma criança que passou por várias psicólogas quando era criança. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. E quando eu era nova, isso não tinha um diagnóstico certo, não tinha um reconhecimento também, não se entendia o que era uma criança com TDAH. Então, assim, e aí várias vezes minha mãe era a pessoa que mais estava presente, mas às vezes também não podia, e aí era eu psicóloga, assim, não tinha. E acabava a terapia, eu ficava ali. Alguém vem buscar. E aí Sim. era, tipo, esse momento também acontecia, sabe? Mas que triste. Aí nesse caso, por exemplo, sempre quem vinha buscar era a mãe. Aí nessa semana quem foi buscar foi o pai. Aí o pai conheceu meu consultório. Assim: oi, tudo bom? Fulano, vem conhecer o consultório. Tá, beleza, tá bom, tchau, tchau. A gente se vê semana que vem. Aí na semana que vem a criança voltou. Aí eu falei: e aí, primeira vez que seu pai veio aqui no consultório, né? Vamos ver se a gente consegue marcar pra ele vir aqui de fato. Já temos rolado alguns convites nesse sentido. Aí a criança me disse: ai, Sofia, tô até com vergonha. Aí eu falei: ué, o que aconteceu? Aí a criança disse: meu pai chegou em casa dizendo o seguinte: vocês sabiam que a psicóloga, na verdade, é um homem? Aí a criança Meu ficou Deus. assim, tipo... Aí a criança me contou isso, aí eu fiquei pensando: nossa, o pai não tá nem falando comigo, necessariamente. Sim. O pai tá se comunicando com a própria criança, no sentido de dizer: olha, se você for ir por esse caminho, não vão ser todas as pessoas que vão compartilhar da sua visão de mundo. E algumas delas vão, inclusive, te hostilizar em relação a isso. Então é como se o pai fizesse assim: eu vou hostilizar a sua psicóloga pra você entender como é que você vai ser hostilizado também. Então, Como é que você vai passar isso depois? é uma coisa muito complexa, assim, de você poder vivenciar. Então, esse tipo de coisa acontece muito na clínica, né? Assim, de lidar com a transfobia das famílias, lidar com a transfobia dos próprios psicólogos, lidar com a transfobia dos médicos, lidar com os protocolos de saúde, lidar com essas revisões sistemáticas da Classificação Internacional de Doenças e do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que ainda consideram pessoas trans como uma demanda mental, né? Uma demanda de saúde, geralmente psicopatológica. Então, trabalhar com crianças é um desafio tremendo, sobretudo porque eu não quero perder algo meu que tá no Psicologia Suja e que tá no meu eu pessoal, Sim. eu, Sofia mesmo, pessoa, né? Assim, essa é a Sofia pessoa falando. Que é o fato de que eu gosto muito de estudar teoria queer. Eu gosto muito de trabalhar com travestilidades e com travestis. E, às vezes, é difícil você juntar uma coisa com a outra. Sim. Né? Assim, juntar uma coisa de ser profissional de saúde, atender crianças, e ser uma travesti que lida com sexualidade, trabalha com sexualidade, e a sexualidade faz parte da vida. Sim. Então, essa é uma dinâmica que, às vezes, é difícil. As pessoas me perguntam: como é que você faz esse malabarismo mesmo? Assim, Como é que une as sei. peças dessa pirâmide, Não amiga? une, às vezes não une, às vezes Não são encaixa. são 3 pirâmides mesmo, às vezes elas não se unem, às vezes. E às vezes é bom pra não se unir mesmo, assim, é bom que elas não se unam. Mas
Gosto muito de trabalhar com as crianças, cresço junto com as crianças, aprendo novas formas de entender a transição junto com as crianças. Então, hoje eu me sinto muito mais fortalecida em relação ao que eu entendo como transição, né? Assim, pra mim, transição hoje não é você deixar de ser menino e se tornar menina, ou vice-versa. Pra mim, transição hoje é você poder ter um olhar crítico sobre a vida. É você olhar e falar assim, não, existem essas categorias e eu quero me construir fazendo um mosaico, um retalho, né? Uma colcha de retalho com todas essas categorias e poder me misturar com o mundo, né? Então, por isso que tem essa coisa da sujeira um pouco no trabalho. Mas aprendo muito com as crianças, assim. É um trabalho que eu fui muito privilegiada e abençoada de poder ter. Sim. Ai, eu fico imaginando, porque agora entrando um pouco no bailinho também. Bora. Que, enfim, gente, pra quem não conhece, o bailinho, ele surgiu no desejo da Sofia de unir ali as crianças nessa possibilidade de ter um espaço de expressão, de exploração da arte, que a Ballroom também traz, de exploração das vivências, exploração de espaço onde as crianças possam ser crianças, sem nada que vai interferir no meio delas ali, né? Que elas possam brincar. E a Sofia procurou e a gente somou, enfim, e criou o bailinho a partir desse desejo que ela trouxe. E esse contato com as crianças lá, pra mim, já é assim... Amiga, é gigante, assim. Tudo, já agradeço né? mais uma vez a Quero. possibilidade que tu trouxe aí de criar esse espaço. E me incluir também. E eu imagino o quanto você soma, assim. Elas somam contigo também, te ajudam a construir. Porque a visão das crianças é uma visão ainda, né? Por mais que tenha essa influência do pai, da mãe, que às vezes traz, é uma visão ainda pura em questionamentos em alguns outros pontos, né? A gente traz pra gente. Mas aí, enfim. Como que é o bailinho pra ti hoje também, amiga? Você tá levando o bailinho pra Brasília agora. Exato, pá. Ideias, né? Ideias. Vamos saber, daqui a um tempo eu vou assistir esse podcast e vou saber se foi uma ideia boa ou uma ideia ruim. Que vai rolar dia 20, que 20 quantos? É, no dia 25. O podcast vai sair depois, então mas vamos ver. Vamos ver depois, né? Mas assim, às vezes um cancelamento, ele traz um benefício também, Sim. né? Eu não sei, às vezes eu preciso ter um cancelamento pra poder chegar em outros lugares, né? Não sei. Mas o que é que eu queria dizer sobre Ela é isso? reflexiva. Não sei. Mas o que é que eu diria sobre isso, assim? É que foram conjunções do destino. E não teria como ter sido diferente, porque você tava num momento... Você está num momento de muito... Você é um expoente do ballroom aqui em Porto Alegre, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu já participei de outras balls em que você estava ou competindo, ou sendo mother, ou organizando. E eu sempre fui muito mais discreta, ficava muito mais ali no cantinho. Nunca entrei, né, na passarela, Sim. assim. Porque eu sou mais... Uma coisa mais... Mimosa. Ai, eu sou muito tímida. Quietinha. Então eu tava um pouquinho mais assim, mas espero que em algum momento vai rolar, Ai, né? eu vou amar. De poder botar o carão da gata no jogo. Mas a gata, é isso, muito tempo escrevendo, aí não me alonguei, entendeu? Assim, não consigo fazer. Não dá nada tempo de direito. aprender a dançar o Vogue Fêmea Nossa, ainda. eu tentei fazer aquele duck walk, meu Deus, quase que foi assim, caixão em vela preta ali pra gata, viu? Bom. Areia de cemitério, foi total. E aí, o que tava acontecendo, né? Eu tava terminando meu doutorado, tinha feito grupos de acolhimento com as crianças no ambulatório em que eu fiz meu doutorado, que foi o AMIG, aqui no Grupo Hospitalar Conceição, que é uma rede filiada ao SUS. E o AMIG, ele tinha esse interesse em trabalhar com crianças, que tem sido uma bandeira muito presente nos ambulatórios aqui no Brasil, né? Assim, como a gente atende crianças, como é que a gente se relaciona com esse público, porque há uma diferença, né? Assim, não é a mesma forma de acolhimento, não é a mesma gramática, não é a mesma... É isso, as crianças não falam. Eu sou trans porque eu fui designado menina. Sim. E as crianças dizem, eu não quero fazer xixi vermelho, né? Então Sim. as crianças, elas se expressam de um modo completamente diferente em relação à transição. E tem seus próprios linguajares pra poder falar sobre isso. Só que a gente criou esse grupo de acolhimento, a gente já tava trabalhando com as crianças, atendendo famílias. Mas o circuito clínico, assim, a coisa das paredes, o espaço clínico, o frio mesmo, assim, toda a estética que envolve o tratamento psicoterapêutico, mesmo que seja numa casa, mesmo que seja num lugar super confortável, estava me causando um cansaço já, assim, eu já estava sentindo que aquilo tinha chegado num limite, tinha saturado mesmo. Sim. Então, eu me peguei no fim do doutorado pensando, vai ser isso? Assim, eu vou sair do doutorado e eu vou ter tido grupos de acolhimento em que as crianças sofrem, lidam com seus sofrimentos, umas se ajudam às outras. Que massa, isso tudo estava acontecendo. Mas não me parecia que eu tinha
sido suja no meu trabalho, entendeu? Assim, eu queria brincar com o meu trabalho, assim, eu queria ser eu queria jogar sujo, pronto. Queria colocar você ali também, me colocar ali também, né? Eu queria provocar, eu queria ter um trabalho provocador. E, como eu disse, eu sou fã da Madonna, né? Então, assim, estamos aqui nessa empreitada de honrar os desafios da maior excomungada, né? Que é a nossa querida Madonna. E aí, assim, moda e música tem muito a ver com a minha relação com a vida, assim. Eu escrevi a tese ouvindo Madonna, tá? Assim, é de fato uma relação muito profunda. E a Madonna Vogue, né? Enfim, tava tudo foi se encaixando. Eu vi o seu trabalho da Casa Leopardos, na época Permission ainda, né? Você começou Não, ainda já era Leopardo ali. Mas acho que eu te conheci Permission. Sim, eu fui Permission antes. E aí eu pensei, aí eu lembro que eu tava fazendo as artes, eu tenho essa coisa meio designer também, né? Assim, eu amo. É isso, quando eu tava em Aracaju, eu não tinha internet em Aracaju. Em Aracaju existia internet, tá, gente? Não é terra de ninguém. Mas eu, na minha casa, não tinha internet. Era aquela coisa, ou era discada, às vezes, ou não tinha. Então, o que é que eu tinha feito? Eu tinha achado um CD de instalação do Adobe Photoshop e eu aprendi a editar coisas sozinha. E eu levo isso até hoje. Então, eu editava as artes de chamada para os grupos de acolhimento. E numa dessas, eu comecei a criar uma arte do bailinho, assim. Eu comecei a fazer uma arte meio chamando para um ballroom infantil. Que eu tenho ela até hoje, o sketch dessa arte, assim. E compartilhei lá com o grupo do ambulatório, assim. As pessoas falaram, nossa, mas uma arte bem noturna, né, e tal. Aí eu falei, talvez esteja muito, não parece uma festa, né, parece que é uma boate. Aí eu falei, realmente não combina muito com o hospital isso daqui. Aí passaram-se alguns meses, isso ficou guardado por meses, assim. E aí eu tava muito insatisfeita com o processo final do doutorado, porque eu tava pensando, meu Deus, qual vai ser o filé desse trabalho, né? Assim, qual vai ser a camada principal? Qual vai ser a pérola que eu quero ter, né? Onde está a alma do meu trabalho, né? Assim, onde está a alma do meu trabalho? Porque eu vejo o trabalho como um corpo mesmo, né? Assim, aqui tá o pulmão, aqui tá o coração, aqui tá o fígado, aqui tá... Mas onde é que tá a alma? Eles ali. Meu Frankenstein, né? Eu amo. Lançando o Frankenstein. E aí foi que eu tive essa audaciosa ideia de dar um curso. Dei esse curso, juntei uma grana. Que aí, quando a gente dá alguns cursos, a grana vem, né? Eu falei, não, vou botar todo o meu axé nisso daqui, vamos ver. Aí ganhei essa grana. E aí a gente investiu essa grana toda nesse bailinho pra acontecer, né? Porque pra mim também é muito importante que as artistas sejam remuneradas, que as pessoas... que aquilo ali não seja um oba-oba, né? Porque é arte mesmo, né? Então a gente tem que pagar arte com grana, não é com amor, nem com compaixão. Não com palmas. Não com palmas. Então, assim, foi uma época de muito trabalho, porque eu trabalhei pra trabalhar. Era assim, vou trabalhar pra trabalhar. E aí, foi quando a gente entrou em contato, né? A gente começou a falar com a Lai também. Então, falando com o DJ Paju. E a gente foi entrando em contato com a Ezefeed. Então, o bailinho surgiu nesse contexto de... As crianças estavam meio... Assim, faltavam. Aí era quinzenal. Aí, no começo era semanal. Aí, depois já estavam meio desengajadas. Aí, as famílias já estavam assim... já esclarecemos todas as dúvidas que a gente tinha pra esclarecer. Então eu falei, eu acho que a gente não quer mais esclarecer dúvidas. Eu acho que agora a gente quer celebrar a viadagem. Vamos celebrar a viadagem? Bora. E também tava lendo um texto da Ivy Sedgwick, que é How to Bring Up Your Kids Gay. Que é Como Tornar o Seu Filho Gay, que ela lançou nos anos 90. E foi um texto muito polêmico. Eu já imagino. Muito polêmico, amiga, né? Porque hoje ele seria Ainda é, de fato. Então, né? assim, o bailinho já, as pessoas já entendem como isso, né? As pessoas já entendem o bailinho como isso. Porque isso foi me abrindo os olhos de que há um desejo oculto na cultura para que crianças iguais a nós não existam. E eu queria enfrentar esse desejo, assim. Eu queria dizer o seguinte, eu não quero só que as crianças sejam toleradas, eu quero criar um espaço em que elas se sintam desejadas, não é só tolerar, né? E aí, entrando mais... Aí, tava tudo se casando. A Erika Hilton virando um meme com não tolerarei. Não tolerarei. Aí eu falei, bom, vamos lá, eu também não vou tolerar, não. Bora que bora. Então... Aí foi feito o convite, a gente começou a fazer as artes com o pessoal da Somos. A gente juntou muitas ONGs, né? Uma escola de diversidade, ONGs. Foram muitas mãos, gente. Ainda são, né, amiga? Ainda são muitas mãos, né? Porque, ali foi um megazord mesmo. Foi coisa do Power Ranger, todo mundo uniu ali sua parte, juntamos um babadão. Mas eu não tava preparada, sabia? Assim, olhando pra trás e vendo as fotos, eu não tava preparada, porque foi fabuloso, assim, foi fabuloso. Foi ainda é o que mais me salva, assim, ó. Tipo, eu olho e penso assim, caraca, tipo...
várias crianças ali acreditaram umas travestis doidas, assim, que se reuniram e falaram, vamos criar um bailinho com aulas, com... Ai, aí teve um momento que você leu os poemas ali, poemas das que foi crianças, lindo foi. também. Então, assim, então foi incrível. E prosperidade, o bailinho, eu quero, Como é que assim... foi pra você, né? Porque você deu uma aula de Vogue? Conta também um pouquinho. Quando eu comecei a pensar sobre o bailinho, eu fiquei pensando muito na minha trajetória. Tipo, o que que a Avni criança gostaria de brincar ali? Qual que é o espaço de livre expressão que a Avni poderia utilizar ali? E aí eu pensei muito no que eu faço no ballroom, né? Que são categorias de estética, que é runway, que é o desfile, que é esse momento em que a gente levou para as crianças que elas valem milhões. Tipo, você tá numa passarela, você é uma criança cara, sua vivência é cara, Sim, sabe? isso do Você milhões foi muito vale, legal, você foi muito vale legal. milhões, sabe? Sim, eu lembro. Elas falaram, são milhões. São milhões, e aí as crianças amaram isso, de brincar que elas são milhões. E é que bom que as crianças têm essa possibilidade. E dançar. Eu amava dançar. Só que eu dançava um ruge, dançava uma coisa assim, e isso não era tão legal pra uma criança. Né? Eu ficava lá na sererreia e eu pensei, tá, vou levar pras crianças terem a possibilidade de soltar numa dança, que é o Vogue Femme, que é literalmente você expressar o seu corpo ali. E aí foi isso, e foi incrível. Tipo, quando saiu as fotos, eu lembro de abrir, chorar e, tipo assim, e ver, tipo, igual Dani, assim, que é uma criança que tá até hoje, que faz dip até hoje, assim, feliz de estar ali, sabe? Sim. Então, Foi muito legal, assim, porque depois do bailinho, algumas crianças que eu atendo foram. Aí uma das crianças me escreveu e disse assim: amei o bailinho e tal. Eu falei, mas o que que você mais amou no bailinho? E aí a criança disse: o que eu mais amei foi que não dava pra saber o sexo designado das crianças. E de fato, aí quando a criança me abriu o olho, eu percebi. Tinham crianças que eu não sabia qual era o sexo designado, assim. Tinha umas crianças que estavam ganhando que eu falava: se for cis, não é pra ganhar. Eu falei, tô brincando, gente, tô brincando. Mas ela ganhou, teve uma criança que ganhou, né? E que a gente não sabia. Mas depois eu fui percebendo isso, que era no bailinho não é sobre saber o sexo designado mesmo, é sobre viver aquilo e no não aqui foi uma agora, questão pra né? nenhuma das crianças. Exato. Todas as crianças se conectaram de alguma forma. Independentemente Então, do tipo, que elas foram designadas, o que né? conectava ali era colocar um brilho, uma criança ajudando a outra, pintar o cabelo, colocar um chapéuzinho. Era o momento que eles podiam se conectar sem preocupação. Isso foi lindo, amiga. Tipo, Muito fechoso. tu foi grandona vindo com isso. Foi sabia? fechoso, né? Assim, foi muito top mesmo. E eu sempre curti muito, assim, assistia RuPaul Drag Race, assistia as temporadas. Tava até conversando com a Emília hoje, né? Assim, quais seriam as minhas queens se eu tivesse uma personalidade baseada nas queens do Drag Race? E aí a Emília falou que eu seria a Jinx. Mas quem, Emília? A Bianca Del Bianca Rio. Del Rio. Não, Suja, já é um red suja. flag, já é um red flag, né? Suja. A terceira a gente não definiu ainda. A Emília falou que Plastica Tiara seria demais. Eu concordo que seria um pouco demais, mas eu falei Valentina pra trazer um pouco de eu uma gosto, latinicidade. chique. Pra trazer uma coisa meio latina, Eu né? gosto. Assim, Uma may I coisa era a keep- Tatá. May I keep the mask on? Vamos dublar Into You daqui a pouquinho, tá? I'm so Preciso into you. segurar a mesa, gente. Mas aí, enfim, assim, são aquelas coisas da vida. Poucas coisas da vida são assim, mas são aquelas coisas da vida em que tudo vai se organizando. O tabuleiro tá montado, e aí depois você olha pro tabuleiro e fala: ah, eu posso fazer isso. Assim, dá pra fazer isso aqui acontecer. E aí foi fazendo acontecer. E o bailinho, acho que é só um primeiro passo pra nós, assim, pra gente continuar pensando formas, dispositivos, ferramentas, estratégias legais e interessantes de fazer travestis aparecerem, trabalharem e criarem mundos utópicos e diferentes e potentes, assim, para crianças. E eu acho que as crianças nos viram de uma maneira muito peculiar também ali, porque tinha uma coisa meio... Elas eram vigaristas, mas elas também eram super-heroínas. Assim, Aham. entendi que as crianças estavam assim... elas são como se fosse um tipo de anti-herói, né? São Sim. Tipo, que legal, a gente tá aqui e a gente vai criar isso daqui junto com as famílias, né? Uma coisa super responsável, tomando cuidado com as fotos, não expondo o rosto das Sim, crianças. sempre. E pensando muito em como criar aquele espaço para as crianças, Um né? espaço Então, seguro, esse é o as objetivo pessoas maior. adultas ficaram na plateia, No as cantinho crianças foram era no sobre meio. as crianças. E assim, uma coisa que eu achei super interessante foi que elas não tiveram vergonha. Eu tenho Sim. muito mais vergonha de chegar no meio da plateia e botar o rosto e fazer porque isso, é- botar assim, fingir que eu tô me maquiando. Foi Elas chegaram tudo, e fizeram tudo. 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 E foram. Você Sim. deu uma aula maravilhosa sobre Ai, foi Vogue. tudo. Falou da história, de como é que Sim, você chega aqui importante. no Brasil. Então elas... E gera identificação ali também, né? Então, Super. foi tudo. Foi esticárrimo. Mas, amiga, chegou o momento de finalizar. E eu já tô assim, já queria mais 2 horas. Libera pra Estamos gente. acabando, hein?
Mas, como eu já disse pra vocês, todo Trava Talk, todo episódio a gente tem um quadro e a gente vai fazer um bate e volta com a Sofia. Bora. Uma coisinha rápida, assim, falou, respondeu, falou, respondeu. Let's go. Meu maior medo, cair de moto, minha relatória. Bora, bora. Are you ready? I am ready. Uma cor, Roxo. um livro. Tem que ser rápido. Oh, A reinvenção do corpo. um Berenice Bento. filme. Um filme? Memórias de uma Geisha. Uma meta pra 2025. Publicar minha tese. Uma comida. Acarajé. Deu fome. The Fabulous Acarajé. Uma cidade. Salvador. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Ai, Thelma Lippe. Uma palavra que define Sofia. Palhaça. A gente ia falar suja, eu queria essa expectativa. Pior conselho que recebeu. Pior conselho que eu já recebi é... nunca foi um conselho dito, assim, mas eu acho que o pior conselho que eu já recebi foi da própria psicologia, que é seja castrada, assim. Eu sinto que minhas amigas psicólogas, eu, enfim, somos muito castradas socialmente, assim, não. Aí tudo fechadinho, aí se tem um paciente no lugar, a pessoa sai e tal. Então, o pior conselho que eu recebi é esse, seja menos você. E eu acho que um bom conselho é se expresse artisticamente. Me atropelou, eu ia falar o melhor. Ai, O desculpa. melhor é Então, se bora, expressa. vou fazer outra coisa, então, bora. O melhor. O melhor conselho, se divirta. Que é o da RuPaul, né? O da RuPaul, né? Just have fun. Have fun. Just have fun. Pra fechar, um meme. O meme é... Quem cova, fere os corações. Sabe? Ai, isso eu não sei. Esse é do Big Brother, meu amor. É old. É de uma Mapô que sai do Big Brother e ela tá toda atrapalhada e ela diz: Quem cava, fere os corações. Eu gosto muito desse. Assim, acho que faz muito sentido. Ai, agora todo mundo vai procurar esse. Vou colocar esse meme em alta de novo. Porque não faz sentido, é um meme esquizo. É um Sim. meme esquizo, assim. É um meme... Sério? Mas qualquer meme aí do baú esquizo, qualquer meme. Mas sabe, amiga, eu trouxe meme, é o que Da importa. Raquel Brito, né? The Fabulous Raquel Brito. Você conhece, né? Sim. Raquel Brito. The Fabulous Britos. Amei. É Eu isso. amo. Gente, esse foi nosso segundo episódio. E muito obrigada a todo mundo que escutou. Que Obrigada participou pelo com a Sofia. convite. Ai, amiga, aqui. obrigada por estar aqui. Sigam o Trava Talk. Sigam Vida a Sofia. longa. Ai, vida Comprem os livros. Fala suas redes, amiga, pra Comprem os galera te seguir livros, também. Sofia Fávero Psi. Comprei os livros na Amazon. Solto o anjo aqui pra elas. Bora pra elas fazer. poder ter o amendoinzinho delas daqui a pouco, entendeu? Pra poder ter o Tô sendo suquinho. cobrada! Não, por isso. Pra ter o seu naturalezinho aqui do Zafari, entendeu? Zafari, bora patrocinar, gata. Eu amei. Eu quero fazer essa convocatória final. Patrocínios e sucesso Ai, por aqui favor, pro Trava manda Talk. mesmo. Vida longa, vida longa. Sigam a gente, se inscrevam no canal que está no YouTube. Sigam a gente nas plataformas digitais. Trava Talk vai estar ocupando todas as plataformas. E é isso, até o próximo episódio, hein? Beijo, beijo.